Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso gratuito de Power BI, o Simplifica Power BI Express. Este curso que vai te ensinar aí 4 projetos práticos, passo a passo, focados aí em áreas diferentes, com recursos diferentes, para que você aprenda sobre Power BI, que é a principal ferramenta de análise de negócios do mercado, utilizada em qualquer área, em qualquer tipo de empresa. A habilidade de transformar dados em informações, a habilidade analítica, ela transforma qualquer pessoa em um profissional de destaque. E a gente já falou um pouquinho sobre isso nas nossas aulas anteriores. Beleza? Vou dar aqui os recados iniciais de uma vez para a gente já poder começar a construir este dashboard aqui que está na sua tela. Vai me falando aí no chat se já está animado para a aula de hoje. Me conte também, estou olhando aqui para o lado para ver o retorno de vocês. Me conte também o que você achou até então dos nossos 2 encontros. Esqueci até de confirmar no comecinho do vídeo se o áudio está ok e o vídeo está ok, mas como vocês estão me dando aí boa noite, imagino que está ok. Tudo certo? Mas me confirme aí assim mesmo. Hoje a gente vai desenvolver então um projeto focado na análise de produtos. E os recursos que nós vamos aprender, você poderá, obviamente, implementar em diversos outros aspectos, em diversos outros contextos. Beleza? Vai ser um projeto bem legal e é esse que está aberto aqui na sua tela. Já já vou mostrar ele também aqui com toda a interatividade para a gente entender já aonde que a gente vai chegar, para aí sim a gente iniciar a nossa construção. Deixa eu só dar aqueles recados iniciais aqui de uma vez. Lembre-se que o material está disponível na descrição do vídeo no YouTube. Você que está assistindo pode optar por manter o chat ativado ou desativado, independente da sua opção. Lembre-se sempre que o foco agora é você prestar atenção no conteúdo. Não é de praticar em conjunto comigo nesse momento. Agora é hora de você se concentrar, ligar aquilo que a gente chama de modo aula e focar em prestar atenção nas explicações para que você entenda de verdade aquilo que eu estou falando, para que comece as coisas na sua cabeça a fazerem mais e mais sentido, mais e mais conexões, e você comece a ter, inclusive, pensamentos sobre como implementar isso em diversos outros contextos, de acordo com a área que você trabalha ou quer trabalhar. Beleza? Lembrando também que eu estou transmitindo aqui na maior qualidade disponível no YouTube, ou seja, 1080p. Se em algum momento você ver a sua tela um pouquinho embaçado, ajuste para 720 ou 1080 na engrenagemzinha que tem no YouTube, para que você tenha aí a melhor qualidade de recepção. Lembre-se que todo o conteúdo disponibilizado está sempre na descrição do vídeo. Então lá a gente tem o link das demais aulas para você ativar o lembrete, link inclusive das aulas anteriores que por pouco tempo ainda estão disponíveis, link do material didático, dentre outros conteúdos extras. Outra coisa importante, me conta aí se você já está praticando, se você já conseguiu colocar em prática o que a gente abordou nos 2 primeiros encontros. Para colocar em prática, obviamente, você precisa ter o Power BI instalado no seu computador. O link para download gratuito também está disponível na descrição do vídeo, ou é só você jogar no Google Power BI Desktop Download, vai cair no site da Microsoft e você faz o download. Mas na descrição também tem inclusive uma aula mostrando o processo passo a passo de instalação, que na verdade não tem nenhum segredo, é só ir avançando, avançando até concluir. Combinado? Aqui estão os links das redes sociais. Se você ainda não nos segue lá nas redes sociais, faça isso, pois diariamente a gente compartilha muito conteúdo de Power BI, de mercado de trabalho, de Excel também, dentre outras coisas que tenho certeza que são relevantes para você, pessoal e profissionalmente. Beleza? Vou sair aqui da tela agora para trazer a tela do meu Power BI, mostrar o que a gente vai desenvolver hoje para a gente começar já o conteúdo na prática. Me confirme aí se você não me vê mais na tela, mas se o meu áudio ainda está ok para eu trazer a telinha do Power BI. Tudo certo? Vamos lá então. Este é o projeto final que a gente vai ter como resultado ao final da aula de hoje. Eu vou falar sobre ele aqui, vou mostrar as possibilidades, mas vamos entender a nossa situação, problema, a base de dados e depois a gente volta aqui no próprio projeto em si, para que aí então a gente possa começar o desenvolvimento. A situação problema é uma situação interessante. Lembra daquele projeto que a gente fez lá na aula 1, que era esse aqui? Então, na situação problema, você desenvolveu esse projeto, e a gente fez isso lá na aula 1, e a empresa gostou tanto que ela resolveu dar sequência aí ao desenvolvimento de outros projetos internos. E isso acontece o tempo inteiro.
você vai ver que se a sua empresa estiver talvez ainda começando com Power BI e você levar algo nesse sentido, isso aí vai acontecer para todas as áreas. Ou mesmo se ela fazia alguns controles de forma menos visual, menos interativa, menos interessante, na hora que você coloca isso interno, as coisas se transformam e isso é aplicado para todo mundo. Inclusive, eu quero depois receber esses feedbacks de vocês. Sempre tem muito aluno mandando isso para a gente lá, daquilo que foi desenvolvido após o seu trabalho dentro da empresa. E aí, qual que é a ideia aqui agora? Você chegou, entregou aquele primeiro projeto, só que a empresa quis continuar com essas situações de análises relacionando aqui com dashboards no Power BI. Só que dessa vez, ela te deu uma base de dados mais completa e solicitou um projeto que fosse capaz de realizar uma análise detalhada sobre os produtos vendidos por essa empresa. Então, aquela base de dados da aula 1, ela está aqui só que incrementada. E você vai desenvolver agora com foco de análise de produtos, ok? Essa empresa gostaria de poder consultar um determinado produto, ou seja, eu quero poder selecionar aqui um determinado produto, por exemplo, aqui notebook modelo 3, celular modelo 1 e assim por diante. E, ao selecionar esse produto, trazer ali informações relacionadas a ele que são interessantes para a empresa. Por exemplo, como que esse produto foi vendido ali de acordo com cada representante, de acordo com cada estado, qual é esse produto, qual que é o seu valor de venda, quanto que ele custa, também como que está ali a temperatura de venda relacionando cliente e mês. Então, observando a situação problema, ela quer saber qual que foi a receita gerada daquelas vendas daquele produto por estado, qual que foi a receita gerada daquelas vendas daquele produto selecionado por representante comercial. Então, quem que vende melhor aquele produto? A empresa quer saber também informações daquele produto cruzando essas informações por cliente e por mês. E ela também quer saber informações gerais, como por exemplo a quantidade de itens vendidos, de pedidos relacionados ao produto, dentre outras coisas, ok? Então, o nosso objetivo é, com essas bases de dados que você tem acesso agora, gerar informações relevantes para a empresa. Agora a gente vai observar e explorar melhor essa base de dados para que a gente possa compreender melhor aquilo que está aqui, ok? Essa base de dados está um pouquinho modificada em relação ao que foi na primeira aula, mas ela tem aqui ainda uma identificação do pedido, a data que aquele pedido foi feito, quem foi o representante responsável por vender aquele pedido, em qual regional que está ali aquele determinado cliente, a identificação do produto, a quantidade vendida, o valor do produto, o nome do cliente, cidade, estado, ok? Então tem ali algumas informações importantes. E essas informações são completadas aqui com dados dos funcionários, outros dados dos produtos, inclusive aqui agora a imagem daquele produto. E eu tenho também uma tabelinha de datas que mostra todas as datas do ano de 2020, que é o meu ano base dessa minha estrutura, ok? Para a gente ver hoje uma outra situação em relação à dimensão tempo quando a gente está desenvolvendo projetos, beleza? Então, nós iremos realizar a análise desses dados para construir este nosso projeto aqui. Mas antes da gente começar esse nosso projeto, eu quero que você observe o seguinte. Na guia de modelo, hoje a gente vai ter um modelo que vai ter algumas interligações diferentes daquilo que a gente já viu anteriormente. Então, teremos uma parte de modelagem com alguns recursos adicionais que nós não tínhamos visto ainda, conforme veremos hoje. E para que você entenda melhor ainda sobre essa parte de modelagem, eu quero bater um papo com vocês aqui de 5 minutinhos para perguntar algumas coisas para que você entenda a importância da modelagem. Então, deixa eu buscar aqui um outro material. Slide na tela, eu quero que você acompanhe comigo agora com bastante atenção essa introdução à modelagem de dados que eu vou fazer e que vai te ajudar a compreender melhor como estruturar os seus projetos. Observe, aqui eu tenho um fragmento de tabela que tem aqui registros de vendas que aconteceram. Nesse registro eu tenho a identificação daquele pedido, a data, a identificação do representante do produto e a quantidade vendida. Então eu tenho fatos que aconteceram aqui que foram vendas. Mas se eu te perguntar, observando apenas esse fragmento de tabela, qual foi o produto vendido no pedido 10003? Você vai olhar para essa linha e vai identificar que o produto foi esse. Mas eu não sei qual é esse produto. Eu não sei qual a marca desse produto, eu não sei qual o valor de venda desse produto, certo? Eu só tenho simplesmente um código.
Assim como se eu te pergunto quem vendeu esse produto, você vai ter uma identificação do representante. Mas se eu quiser saber o nome desse representante, o supervisor desse representante, a unidade que ele está alocada, eu também não consigo saber. Então, eu não consigo saber as características que deram origem a essa venda. Eu apenas tenho aqui, neste momento, o registro de venda. Ok? Continua aqui comigo. Agora, se eu te trago uma outra estrutura com tabelas adjacentes que possuem determinadas características, e te fizer as mesmas perguntas. Quais são? Qual foi o representante responsável por esta venda aqui, a 10003? Se você tem uma tabela adjacente de representantes, você poderia consultá-la e, entendendo que é o representante 1002, buscar que se trata do Lucas, que trabalha, por exemplo, aqui de home office. E eu poderia ter outras características do Lucas, o e-mail, o salário fixo dele, a comissão, dentre outras coisas. Mas perceba que a partir de um determinado registro aqui de vendas, eu consigo buscar informações adjacentes em uma tabela auxiliar. Assim como agora também eu tenho condição de saber que este pedido se trata do pedido relacionado ao notebook modelo 3, pois o código do produto presente nesse pedido é o do notebook modelo 3, que tem um determinado valor de produto de R$ 4.300, um determinado custo de produto. Poderia ter aqui também a marca, dentre outras informações importantes. Então, perceba, eu tenho uma tabela que possui registros de venda. E eu tenho outras tabelas que possuem características adicionais que vão me dar mais informações sobre o que de fato aconteceu naquela venda. Então, existem dois tipos de tabela quando a gente está trabalhando aqui no Power BI e em outros sistemas relacionados. Quais são essas tabelas? Eu tenho uma tabela que a gente chama de tabela fato, e essa tabela fato representa fatos que aconteceram. Por exemplo, uma venda é um fato, a produção de um item é o fato, a devolução de outro item é outro fato, o pagamento de um salário é um outro fato. Então, eu tenho tipos de tabela que representam fatos que aconteceram. Só que para entender melhor esses fatos, eu tenho outros tipos de tabelas chamadas de tabelas dimensão ou tabelas características, que vão permitir com que eu interprete melhor os fatos que aconteceram. Quem foi o representante que vendeu determinado produto? Em qual unidade que ele trabalha? Qual o salário desse representante? Qual o seu supervisor? Qual é o custo desse produto? Qual é o valor de venda do produto? Qual é a marca deste produto? Então, eu tenho características que vão me fazer entender melhor aqueles fatos que aconteceram. Professor, mas por que então que a gente, ao invés de ter tabelas auxiliares, não coloca todas essas informações dentro de um único tabelão? Por que vocês acham que a gente não faz isso? Me respondem aí no chat. E eu quero que você comece a pensar comigo. Aqui eu tenho, por exemplo, uma tabelinha de registros de venda. Ela tem 3.200 registros, mas poderia ser 3 milhões de registros. Se eu venho aqui agora, por exemplo, na identificação do produto e acrescento uma nova coluna, como, por exemplo, o valor do produto, do lado eu vou lá e coloco mais uma nova coluna, como, por exemplo, o custo do produto, e depois eu coloco mais uma coluna, como, por exemplo, a marca do produto. Vocês acham que, adicionando novas colunas, eu vou deixar o meu modelo mais rápido ou mais lento? Pensa, aqui eu tenho 3.200 linhas. Cada coluna que eu adiciono, eu estou adicionando 3.200 novos registros. Se fosse uma tabela com 1 milhão de registros de vendas, a cada coluna eu estaria adicionando 1 milhão de registros novos. Isso só para o produto. Aí eu vou pegar características adicionais do representante, características adicionais do cliente. Então, comece a pensar no seguinte, à medida que eu vou aprendendo mais sobre a ferramenta, eu tenho que começar a pensar em performance. E, quando eu penso em performance, é melhor organizar o meu modelo de dados, ou seja, a minha estrutura aqui, em tabelas fato e tabelas dimensão, de forma que eu consiga buscar características dessas tabelas de acordo com a minha necessidade, do que englobar todas essas características num único tabelão. Beleza?
Lembrando, pessoal, isso aqui é uma introdução à parte de modelagem de dados. A gente poderia ficar falando 8 horas só de modelagem, mas já é importante que você entenda algumas dessas características principais. Então, até agora, o que eu quero que você precise fixar? Que existem tabelas que representam fatos e existem tabelas que possuem características adicionais para traduzir as informações desses fatos. E quando eu tenho um relacionamento entre elas, eu começo a ter mais possibilidades em termos de análise. E como que esses relacionamentos acontecem? Através de chaves que vão conseguir cruzar os dados nas duas tabelas. E aí existem dois tipos de chaves. A primeira é a que a gente chama de chave primária. O que é uma chave primária? É uma chave que identifica com exclusividade um determinado registro. Por exemplo, se eu estiver pensando em um cadastro de pessoas, a chave primária poderia ser o nome de uma pessoa? Não, porque podem existir mais de uma pessoa com o mesmo nome. Mas poderia ser o CPF? Sim. Assim como numa tabela de produtos, eu preciso ter algum registro que identifique de forma única um determinado produto. E aqui eu tenho o código daquele produto. Então, uma chave primária é uma chave que identifica com exclusividade um determinado item. E essa chave primária que está lá dentro de uma tabela de menção, como por exemplo a tabela de menção produtos, aparece dentro de uma tabela fato com o que a gente chama de chave estrangeira. E o que é essa chave estrangeira? É uma coluna que vai possuir os registros que vão me permitir consultá-los com exclusividade dentro de uma tabela de menção, para que eu possa buscar as informações associadas. Então, uma chave primária de uma tabela de menção aparece como uma chave estrangeira dentro de uma tabela fato. E vamos pensar por que isso acontece. Aqui na minha tabela fato de vendas, eu tive uma venda do produto 9005, uma outra venda do produto 9005 e aqui embaixo uma outra venda do produto 9005. Eu posso ter múltiplas vendas de um mesmo produto? Posso, mas na hora de identificar qual é esse produto, eu tenho que consultar o código 9005 e essa consulta não pode ter valores duplicados. Se houvessem dois produtos com o mesmo código, como que eu saberia qual foi de fato o produto vendido? Então, uma chave primária não pode se repetir dentro da sua tabela. Já essa chave primária, quando está lá na minha tabela fato, pode se repetir porque ela se torna uma chave estrangeira para identificar cada um desses produtos. Pergunta importante: e dentro da minha tabela fato, existe também uma chave primária? Se sim, qual seria a chave primária desta tabela fato? Me fala aí no chat. O que está identificando exclusivamente cada um dos meus registros? A identificação do pedido. Então, o ID pedido é a minha chave primária da tabela fato vendas. Ok? Eu sei que isso aqui no começo parece difícil, mas quando você vê isso na prática, vai facilitar a sua compreensão. E como eu disse, isso aqui é uma introdução ao processo de modelagem. A gente poderia ficar falando 8, 10, 15 horas somente de modelagem. Mas se atente aos conceitos-chave neste momento. Então, pegando o modelo de dados que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos chegar nesta estrutura aqui, onde eu tenho uma tabela fato vendas e outras tabelas de menção com informações de produto, de funcionários e, inclusive, de datas também, que é o que a gente chama de tabela de menção calendário. Então, dentro deste modelo que a gente vai trabalhar hoje, eu vou possuir uma tabela fato vendas que possui um código de produto. Esse código vai me permitir consultar na tabela de produtos quais as características dele, como, por exemplo, a imagem, o nome e o valor desse produto. Eu também vou ter dentro dessa tabela fato a identificação de um representante que vai me permitir, por exemplo, buscar o nome desse representante. E eu também terei dentro dessa tabela fato uma data de pedido que vai me permitir buscar o nome do mês, o semestre, o trimestre, dentre outras informações relacionadas a datas. Então, dentro dessa tabela de menção produtos, o ID produto é uma chave primária, do inglês primary key, e ele aparece na minha tabela fato como uma chave estrangeira. Dentro da dimensão funcionários, a identificação do funcionário, do representante, é a chave primária dele, que aparece dentro aqui da minha tabela fato como uma chave estrangeira. Dentro da minha dimensão calendário, a data, que será também exclusiva, vai aparecer dentro da tabela fato vendas como uma chave estrangeira. E aí você deve ter observado que eu tenho aqui um númerozinho 1 e um asterisco. Eu tenho um númerozinho 1 e um asterisco.
eu tenho o númerozinho 1 e um asterisco. A gente até começou a falar sobre isso ontem, mas o que eu quero que você perceba? Isso aqui é o que a gente chama de relação. Existe uma relação da tabela dimensão produtos com a tabela fato vendas. E essa relação é de 1 para muitos. O que isso significa? Significa que um produto que está cadastrado aqui na dimensão produtos pode ser vendido muitas vezes dentro da minha tabela de vendas. Significa que um funcionário pode realizar várias vendas. Significa que em um dia eu posso ter várias vendas. Então, este tipo de relacionamento de 1 para muitos é o mais comum. E ele sempre vai ser um determinado item da sua tabela de dimensão pode aparecer várias vezes dentro da sua tabela fato. Se fosse, por exemplo, a produção de peças de roupa. Uma peça de roupa pode ser produzida várias vezes. Um funcionário pode produzir várias peças de roupa. E assim por diante. Mais uma vez, talvez no comecinho isso aqui pareça complexo e a única forma de você não aprender é se você desistir. Se você continuar os seus estudos, é claro que você vai aprender. Então, foca aqui. Ok? Isso que eu acabei de falar com vocês é o que a gente chama de cardinalidade. Existem vários tipos de cardinalidade. Um para muitos, muitos para muitos, um para um e assim por diante. A mais importante que você precisa aprender agora é a relação de 1 para muitos, em que eu tenho exatamente essa situação que eu acabei de falar com vocês. Um determinado produto pode ser vendido várias vezes, mas cada um desses registros de venda só pode ter informações de um produto. Ok? Então, fazendo um resuminho aqui para vocês. Existem dois tipos de tabela, a tabela fato e a tabela dimensão. A tabela fato representa fatos que aconteceram. A venda de um item, a devolução de outro, a produção de um item, a demissão de um funcionário, a contratação de um funcionário, a compra de um produto, o atendimento de um paciente. Já a tabela dimensão vai possuir atributos, características que, expandidas, vão dar sentido aos fatos que aconteceram. Beleza? E além dessa informação de cardinalidade, você deve ter percebido que existe uma setinha. Essa setinha indica a orientação dos filtros da sua tabela. Como assim? Vamos ver isso na prática. Olha só, vou abrir aqui o meu relatório, vou até criar uma página adicional para a gente testar isso aqui na prática. Imagine que eu estou criando aqui um gráfico para analisar as receitas dos produtos. Eu vou levar para dentro desse gráfico, deixa eu colocar aqui os dados, eu vou levar para dentro desse gráfico a informação do produto, e aí eu vou buscar aqui na dimensão produto o nome do produto e vou levar aqui também o valor. Vou pegar aqui a receita total. Eu tenho aqui nesse momento as informações de receita desses produtos. E como que o Power BI consegue trazer esse resultado exatamente aqui de acordo com o produto? Justamente porque existe essa relação, e a gente vai construí-la, indicando que a tabela produto tem associação com a tabela vendas. E quando eu quiser informações de um nome de produto, eu filtro esse produto dentro da tabela vendas. Por exemplo, se eu quiser trazer a receita do notebook modelo 3, o que o Power BI vai fazer internamente? Ele vai descobrir que o seu produto notebook modelo 3 possui o código 9011. Sabendo desse código, ele vai lá na tabela de vendas e vai filtrar a identificação do produto 9011. Então, ele vai filtrar a identificação do produto 9011. Como agora ele só tem informações do produto 9011, ele vai somar todas as receitas. E somando todas as receitas do produto 9011, ele plota essa informação aqui para mim. Depois ele faz o mesmo com o produto notebook modelo 2 e assim sucessivamente. E como eu tenho várias dimensões dentro do meu modelo, eu poderia inclusive ter, por exemplo, um filtro, vou clicar aqui em segmentação, relacionando os representantes. Então, vou pegar aqui o nome do representante. E ao clicar sobre o Mário Júnior, eu tenho uma informação filtrada também no modelo de dados do Power BI. É como se, além do produto 9011, ele estivesse filtrando agora também o Mário Júnior. O que ele faz internamente? Ele consulta que o Mário Júnior é o 1006. Lá na sua tabelinha de vendas, ele vai filtrar o representante apenas 1006. O Mário Júnior, no produto 9011, teve exatamente essas receitas.
Somando todas essas receitas, ele vai ter aquele resultado do notebook modelo 3, que aqui é 1,7 milhões aproximadamente. Então, o Power BI só consegue trazer os resultados bonitinhos que a gente está mostrando aqui, porque ele é capaz de realizar essas associações, filtros de acordo com o seu modelo. A modelagem de dados é uma das partes mais importantes para que você consiga desenvolver os seus projetos adequadamente. Beleza? Se tiver ficado dúvidas sobre essa explicação que eu fiz agora e eu tenho certeza que ficou, não se preocupe. Agora a gente vai fazer isso na prática e você vai continuar o seu desenvolvimento. É passo a passo, é um processo de construção. Como eu disse, não é fórmula mágica. É dedicação dentro de conteúdos que de verdade sejam relevantes para você. Beleza? Vamos desenvolver isso aqui agora na prática com a construção do nosso projeto. Para isso, deixa eu puxar um arquivo em branco do Power BI. Vamos começar aqui selecionando a minha base de dados. Eu tenho aqui 4 tabelinhas, 4 estruturas que existem dentro da minha planilha. Uma com uma série de datas, a outra com informações dos funcionários, outra com informações de produtos. E eu tenho também uma tabelinha de vendas. Já estou percebendo que algumas coisinhas não estão tão legais e eu precisarei tratar esses dados. Mas vamos selecionar então as nossas 4 fontes de dados e vou clicar aqui em transformar dados. Beleza. Power Query abriu aqui para mim e agora a gente vai começar a entender as nossas estruturas em relação ao que precisa ser ajustado. Primeiro eu tenho aqui uma tabelinha de vendas que já tem uma coluna adicional que não tem nenhuma informação, vou remover. E aí depois eu tenho a coluna do pedido, a data do pedido, identificação do representante, a regional, identificação do produto, quantidade vendida, valor do produto, nome do cliente, cidade e estado. Então é até parecida com aquela estrutura que a gente tinha na primeira aula, porém algumas informações elas até saíram daqui porque elas estão em outros locais. Houve ali uma mínima estruturação, apesar de que outras informações também poderiam estar estruturadas de forma diferente. Como, por exemplo, essa cidade e estado poderiam estar isoladas em outra tabela e eu ter aqui uma chave que buscasse essas informações caso necessário. Mas as melhorias elas vão acontecendo ao longo do tempo. É importante sempre estar caminhando para melhorar. Beleza, vamos entender se a gente precisa de algum outro ajuste aqui. Eu vou começar pensando aqui no seguinte. Eu tenho a quantidade vendida e eu tenho o valor do produto. Eu quero colocar materializado nessa tabela o valor final da receita. Eu poderia até fazer isso diretamente como medida, mas para fins didáticos vamos começar materializando e para você ver também essa possibilidade aqui dentro do Power Query. Como que eu vou trazer esse valor final, ou seja, o valor da venda daquele pedido? Eu tenho que multiplicar a quantidade vendida pelo valor do produto. Para isso eu vou clicar aqui em adicionar coluna e depois eu vou clicar em coluna personalizada. Aqui eu vou dar um nome para a coluna e eu posso fazer algumas ações dentro do Power Query. Vou chamar essa coluna de valor, receita pedido, receita underline pedido. Para descobrir a receita do pedido, eu tenho que multiplicar a quantidade vendida pelo valor do produto de cada uma das minhas linhas. Então vou pegar a quantidade vendida, duplo clique sobre ela, multiplicação, valor do produto, duplo clique sobre ele. Dei OK. Veja que agora o Power Query já trouxe a receita do pedido. Vou colocar ela aqui ao lado do valor do produto e eu tenho, então, a quantidade vendida, o valor do produto e a receita daquele pedido. Beleza? Deixa eu até dar um zoom aqui para facilitar. Trouxe uma informação adicional para a minha estrutura, só para a gente poder materializar e facilitar a compreensão das informações. Eu sei que o valor do produto e a receita são valores monetários, então vou fazer o seguinte, vou selecionar os dois, cliquei no primeiro, segurei o Ctrl, cliquei no segundo, botão direito, alterar tipo, e eu vou colocar aqui número decimal fixo, que é uma estrutura de dados que você pode sempre utilizar quando você estiver trabalhando com valores monetários. Beleza? Ok. Então, imagina que essa tabela eu já acabei de fazer as análises. Se não houver mais nada, eu já vou pular para a próxima. Se houver, a gente pode voltar aqui depois também. Vou pular para a próxima tabela, que agora é a tabela de produtos. Veja que a tabela de produtos ela tem aqui a identificação do produto, o nome, o valor e o custo. Eu vou começar fazendo a mesma coisa com o valor e com o custo, alterando o tipo para decimal fixo. Beleza. Vou colocar dentro da própria etapa para não ser necessário gerar uma etapa adicional, visto que a última etapa que a gente já tem foi uma alteração de tipo feita por padrão pelo Power BI.
Então, posso colocar como um acréscimo de instrução dentro dessa própria etapa que o Power BI criou. Isso deixa o meu desempenho na hora de ler cada uma das etapas melhor. Beleza. Outra coisa que a gente pode e deve fazer, você já deve ter percebido, por algum motivo ele detectou algumas linhas em branco. Eu vou remover essas linhas. Como que a gente remove? Aqui dentro de página inicial, eu posso clicar em remover linhas e depois remover linhas em branco. Tirei aquelas linhas desnecessárias. Beleza? Vamos pular para a próxima para ver se tem mais alguma coisinha? Eu tenho aqui a identificação do representante, o nome, o segundo nome e o nome completo. Beleza. Se eu não precisasse, por exemplo, usar o primeiro e o segundo nome de forma isolada, eu poderia até remover essa informação. Se eu também não precisasse do e-mail, eu também poderia remover essa coluna, mas nesse momento eu vou deixar porque ele pode ser útil para alguma comunicação futura. Então, ter esse dado do e-mail pode ser interessante. Assim como, se você em algum outro momento precisar somente do nome inicial, você poderia desfazer essa remoção da sua coluna ou mesmo quebrar os dados novamente. Ok? Estamos fazendo aqui alguns tratamentos mais simplificados. E aqui dentro de datas eu vou fazer algumas outras coisinhas. Vamos lá. Por padrão, essa minha estrutura de dados veio com a listagem de datas de todos os dias em que houveram vendas dentro da minha empresa. Basicamente, eu tenho ali todos os dias do ano de 2020. Então, veio uma tabela por padrão com essas informações. Essa estrutura de datas, de tempo, a gente chama de tabela calendário. Ela também poderia ter sido criada, inclusive, com funções dentro do próprio Power BI. Mas não vai ser o caso do nosso momento aqui agora. Eu quero então fazer o seguinte, a partir dessa coluna data, eu quero adicionar uma nova coluna com o trimestre. Vou clicar aqui em trimestre e vou colocar trimestre do ano, porque eu vou trazer mais informações para dentro dessa estrutura. Então, estamos aqui adicionando informações derivadas da data. Trouxe aqui, por exemplo, o número do trimestre. Para você deixar isso aqui até melhor formatado, eu vou fazer o seguinte, ao invés de aparecer só 1, 2, 3 ou 4 do trimestre, eu vou clicar em transformar e olha que interessante, venho em formato e vou adicionar um prefixo. O que é um prefixo? É algo que vem antes. Então, antes daquele 1, 2, 3 ou 4, eu quero colocar o T e o zerinho, para ficar com a identificação T01, T02 e assim por diante. Dei OK. Ficou lá T01, T02, T03 e T04. Professor, e se ao invés de T01 ficasse TRI01? Posso ajustar? Pode. Ou você pode apagar a etapa e fazer de novo, ou clicar aqui na engrenagemzinha e ajustar para TRI 01, 02, 03, 04. Ok? Para ficar mais fácil ali a nossa compreensão. Além disso agora, vou clicar em data de novo, adicionar coluna e vou levar informações, por exemplo, do número do mês. Então, trouxe aqui informações do número do mês. Vai ser importante para as minhas análises. Depois, clicando em data mais uma vez, eu vou trazer informações do nome do mês. Trouxe ali informações do nome do mês, que pode ser interessante também para as minhas análises. Além do nome do mês, eu quero trazer agora a informação, por exemplo, do nome do dia da semana. Então, vou clicar aqui em semana, aliás, em semana não, em dia, e vou trazer o nome do dia. Beleza, se foi quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Estou trazendo informações que poderiam ser interessantes, por exemplo, analisar qual o dia da semana que tem um melhor resultado financeiro. Beleza? E aí você pode ir acrescentando outras informações, igual eu vou fazer agora. Por exemplo, eu tenho o trimestre, o mês, o nome do mês e o nome do dia. Mas percebeu que eu não tenho o nome do semestre? E quando eu venho em data, eu não tenho nada de semestre. Mas dá para a gente fazer isso. Como que a gente pode fazer aqui o semestre? Olha só, eu vou utilizar essa opção chamada coluna condicional. Cliquei em coluna condicional e em coluna condicional vou dar um nome para essa nova coluna. Ela vai se chamar semestre. E aí eu tenho regras que eu vou inserir para que o Power Query automaticamente detecte qual é o meu semestre. Pensa comigo. Eu posso falar para ele o seguinte, Power Query, analise se a coluna. Qual coluna que eu posso pensar em analisar para poder trazer se é primeiro ou segundo semestre? Por exemplo, o mês, que é o número do mês. Analise se nessa coluna mês, o meu valor vou trocar de igual a para, é menor que ou igual a 6. Vamos lá. Analise se na coluna mês,
o valor que está ali é menor ou igual a 6. Se o número do mês for menor ou igual a 6, o que eu quero que ele escreva? SEM01, porque de 6 para baixo é o primeiro semestre. Caso contrário, ou seja, se não for menor ou igual a 6, só pode ser maior. Aí você escreve SEM02. Ok, será que deu certo? Semestre 01 tem que ir dessa forma até o último dia de junho, que está aqui, 30 de junho. Depois já virou semestre 2. Legal? Beleza. Vou até mover o semestre aqui para ao lado de trimestre. E eu quero fazer só mais uma coisinha. Eu tenho o nome do mês, mas eu gostaria muito de trazer esse nome do mês abreviado, somente Jan. Eu posso utilizar uma função DAX para fazer isso, eu posso utilizar aqui também o Power Query para fazer isso. É o que a gente vai fazer agora. Então, olha só, eu vou clicar aqui na coluna Nome Mês e eu vou pedir para ele inserir uma coluna de exemplos da seleção. Essa coluna de exemplo tem ali uma inteligência por trás. E aí eu passo um padrão e vejo se ele consegue detectar o padrão. Por exemplo, vou falar para ele que eu quero que janeiro se transforme em Jan. Dei Enter. Ele ajustou janeiro, quando chegou em fevereiro não entendeu. Eu vou colocar que fevereiro vai ser Fev. Descendo, agora ele entendeu. Ele entendeu que eu quis pegar os 3 primeiros caracteres dessa palavra, extraí-los colocando em maiúsculos. Janeiro virou Jan, fevereiro virou Fev e assim por diante. Certinho? Vou dar OK. Trouxe o mês abreviado. Vou renomear essa coluna para mês abreviado e trouxe essas informações aqui para dentro da minha tabela, que a gente chama de tabela calendário. Vai ficar do lado do mês completo. Beleza. Mais uma vez, pessoal, coloque na sua cabeça. Tudo que você vai aprendendo e vai otimizando. E dentro de ferramentas existem várias formas de chegar aos objetivos. Em geral, a gente começa das formas mais simples, que talvez não sejam as formas mais performáticas em termos de desempenho, mas talvez sejam as formas mais didáticas. Eu poderia gerar um código automatizado para gerar uma tabela calendário, mas para gerar um código automatizado eu preciso entender um pouquinho mais de Power Query. Professor, como assim um código automatizado? Toda a ação que você está fazendo no Power Query, por trás é gerado um código. Eu posso clicar aqui em página inicial, editor avançado, e é esse código aqui. Se eu entender esse código, eu posso salvar ele num bloco de notas e todo projeto que eu começar, ajustar apenas as variáveis e trazer uma tabela calendário completa com Ctrl+C, Ctrl+V. Mas não tem sentido a gente começar a brincar com essa estrutura dessa forma. Eu preciso entender o que está acontecendo de forma mais simplificada. Beleza? Fiz então aqui alguns ajustes na minha tabela calendário. Se eu já acabei todas as minhas modificações, meus tratamentos, eu vou somente renomear essas tabelas, seguindo aquele padrão que eu comentei agora há pouco no começo da aula, de tabela fato, tabela dimensão, para que fique mais compreensível, já pensando numa modelagem mais organizada. Então, a minha tabela de vendas, eu vou renomear para F, para indicar que é uma tabela fato, vendas. A tabela produtos, vou renomear para D, produtos. A tabela funcionários, vou colocar um Dzinho na frente. D de quê? D de dimensão funcionários, dimensão produto. E a tabela datas, eu vou renomear para D, calendário. Ok? Se tudo está certo, eu vou clicar em fechar e aplicar. Se precisarmos de outros ajustes posteriores, não tem problema. Eu volto aqui e ajusto. Então, fechando e aplicando. Ok. Vamos observar aqui o que o Power BI entendeu em relação à nossa modelagem de dados. Olha só, eu vou posicionar a minha tabela fato em cima e as tabelas de dimensão eu vou colocar abaixo. Ele já conseguiu relacionar automaticamente a dimensão produtos com a tabela de vendas a partir da ID produto. Beleza, é a minha chave ali primária. Ele já conseguiu identificar também a mesma estrutura em relação à minha dimensão funcionários. Beleza. Só que ele não conseguiu pegar isso para a tabela calendário. Como que a gente vai fazer para pegar para a tabela calendário? Eu vou arrastar a data lá para a data do pedido. Agora eu tenho a minha modelagem estruturada para que eu consiga, por exemplo, filtrar um determinado semestre e trazer informações
que estão lá na tabela de vendas, que eu consiga filtrar um determinado colaborador e trazer informações de lá, que eu consiga cruzar as duas informações. Então lembre-se, as minhas tabelas de menção vão conseguir realizar interações filtrando as informações que estão na tabela fato, para que eu possa, por exemplo, distribuir a receita entre produtos, entre funcionários, entre períodos, e é isso que a gente vai fazendo agora, entendendo na prática. Essa parte de modelagem, a gente poderia ficar falando 4, 5 horas só de modelagem. Aqui a gente está tendo uma introdução para que você já entenda como deixar os seus projetos melhores organizados. Show? Beleza. Eu quero criar um projeto que ele vai, sobretudo, me permitir selecionar um determinado produto e trazer várias informações sobre ele. Então agora eu vou começar aqui inserindo uma segmentação de dados, para a gente começar os nossos testes. O que eu quero fazer? Eu quero poder selecionar um produto, então vou clicar aqui na parte de criar um visual, adicionar dados, e vou pegar aqui o produto que está dentro da dimensão produto, o nome do produto. Vai me listar ali todos os nomes e a gente vai começar a formatar. Vou clicar nas opções de formatação. A configuração da segmentação, ao invés dessa lista, eu quero que ele me traga isso com um menu suspenso. E aí eu posso indicar um produto. Beleza, vamos fazer um teste. Indiquei a caixa de som. Ele tem que me trazer as informações relacionadas à caixa de som, quando eu tiver, obviamente, essas informações. Só que eu não vou permitir que ele selecione mais de um produto, porque eu quero trazer informações isoladas, produto por produto. Este vai ser o objetivo do meu projeto. Então, nas configurações da minha segmentação, clico sobre ela de novo, eu vou abrir a parte de seleção e vou informar que eu quero apenas uma seleção única. Agora eu posso indicar apenas um produto, porque esse será o meu objetivo. Ok? Vamos supor que eu quero, nesse momento, criar um cartão, coloquei o cartão aqui, que vai trazer a receita total do produto que eu selecionei. A gente vai fazer isso já da forma organizada. Então, vou clicar aqui na parte de dados para entender a minha estrutura e vou criar uma tabelinha só para receber essas medidas, igual a gente já fez em aulas anteriores. Para criar essa tabelinha, vamos acessar a opção de inserir dados e eu vou modificar o nome para medidas. Beleza. Trouxe ali uma tabelinha que vai receber as medidas que eu criar, as funções que eu realizar aqui para trazer valores importantes para as minhas análises. A primeira medida que eu vou fazer, eu vou clicar aqui com o botão direito, nova medida, eu quero trazer a receita total da minha empresa, que aqui ela vai ficar associada ao produto que eu estou selecionando. Então, o nome dessa medida será receita total. E a função que eu vou utilizar para isso vai ser a função soma, que está aqui em inglês, obviamente, como sum. Ela simplesmente me pede para indicar uma coluna que eu quero realizar a soma. Eu quero fazer a soma de todas as receitas de pedidos que estão aqui na minha tabelinha F-Vendas. Então, se eu começo a escrever aqui F-Vendas, ele já me dá as colunas existentes que eu posso somar. Eu quero somar a receita do pedido. Não é isso? Se eu somar a receita que eu tive em cada um dos pedidos, eu vou ter a minha receita total. Então, vou fechar o parênteses, Enter. Beleza. Professor, vamos levar essa informação aí para dentro do cartão para ver se deu certo. Olha só, vou levar a receita total para dentro do cartão. A receita total do meu produto é de 2,55 milhões. Se eu alterar para a caixa de som, deu um valor de 355,47 mil. Se eu alterar para celular modelo 1, 11,13 milhões e assim sucessivamente. Quero padronizar isso na casa dos milhões. Seleciono o seu cartão, vou clicar aqui agora em formato, valor do balão e a unidade na casa do milhão com 2 casas, por exemplo. Aí se eu pego outro produto, vamos pegar aqui o notebook modelo 1, 17 milhões e alguma coisa. Beleza? Trouxe informações que já estão vinculadas com o produto selecionado. Além da receita total, eu quero fazer aqui outras 2 agregações que vão ser importantes para todo o meu projeto. Eu quero trazer informações da quantidade vendida de cada item, ou seja, eu tenho que pegar aqui na tabelinha vendas e somar todas as quantidades vendidas. Aí eu vou ter o total. Na hora que eu tiver um produto selecionado, ele vai me mostrar o total daquele produto. E assim por diante. Então, vou pegar aqui todas as quantidades vendidas e vou somar. Como que a gente vai fazer? Vou criar uma nova medida, clico aqui na parte de dados, botão direito, nova medida, e eu vou chamar essa medida de itens vendidos.
ela vai ser dada a partir da soma, lá da minha tabela F vendas, das quantidades. Cliquei aqui em quantidade vendida. Ok, Enter. Posso dar um Ctrl C, Ctrl V nesse cartão e modificar. Clicando aqui no Criar Visual, tiro a receita e coloco agora a minha medida itens vendidos. Não ficou bom na casa dos milhões, né? O que a gente vai fazer? Ajustar a formatação. Vou deixar aqui na casa... Aliás, vou colocar como nenhum. Quero exatamente a quantidade total ali de itens vendidos. 11.699 itens vendidos. Ok? Do celular modelo 3. Da caixa de som, 6.000 alguma coisa. Da Smart TV, 7.000 alguma coisa e assim por diante. Então, olha que legal. Essa simples consulta já é muito interessante. Mas o resultado final vai ser trazer essa consulta com todas essas variações, inclusive a imagem. Beleza? Show! Agora, além aqui dos itens vendidos, eu quero criar uma nova medida para trazer a quantidade de pedidos associados ao notebook modelo 2. Como assim? Eu quero pedir para o Power BI me mostrar, por exemplo, quantos pedidos do notebook modelo 2 foram feitos. Como que ele vai saber isso? Ele vai ter que pegar o produto e entender que o notebook modelo 2 é o código 9010. Aí lá na tabelinha de vendas, ele vai ter que filtrar o código 9010, vou filtrar aqui, e ele vai contar quantas linhas tem relacionadas com o produto 9010, porque desta forma ele vai saber quantos pedidos foram feitos associados a esse produto. Beleza? Faz sentido? Deixa eu voltar aqui com os filtros. E para a gente fazer isso, a gente já viu essa função anteriormente. Eu vou criar uma nova medida, botão direito, nova medida. E essa medida vai se chamar total pedidos. Ela vai ser dada pela função distinct count, que vai contabilizar para mim, dentro da minha tabelinha F vendas, uma coluna que vai ter valores que não se repetem, que pode ser o quê? A identificação do pedido. Como se fosse uma nota fiscal com pedido único, né? Com produto único. Então, ela vai contabilizar quantos existem ali dentro da minha estrutura que se enquadram no produto selecionado. Fechei, Enter. Trouxe o total de pedidos. Posso dar um Ctrl C, Ctrl V e alterar, colocando o total de pedidos para poder descobrir essa informação. Então, 191 pedidos do notebook modelo 2 me geraram 10.063 notebooks vendidos, que me geraram uma receita de 22,34 milhões. Legal? Se eu for analisar o que a gente já fez, eu basicamente descobri que a receita, itens vendidos e total de pedidos. Eu não tenho nada ainda em relação à meta, porque eu nem tenho tabelinha de meta, ela vai aparecer depois. Vamos tentar fazer isso aqui agora. Pegar essas receitas e distribuir por representante e por estado, ok? Bem simples, é um processo que inclusive a gente já fez em outras aulas, na mesma lógica, eu só preciso criar os gráficos. Então, vou pegar aqui um gráfico de barras. Esse gráfico de barras ele vai receber informações para distribuir a receita por estado inicialmente. Então, aqui no eixo X, que vai ser o meu eixo de valores, eu vou pegar a minha receita total e coloquei. Quando eu passo o mouse, eu vejo que a receita total do notebook modelo 2 é de 22 milhões. E agora eu quero distribuir essa receita do notebook modelo 2 para quem? Para os estados. Então, F vendas, estado do cliente. Eu tenho ali essas informações. Vamos fazer alguns ajustes de formatação? Duplo clique, vou remover aqui esse estado cliente. Duplo clique em receita total também, depois clico com o botão direito. Opa, duas vezes, botão direito, excluir. Não preciso também desse rótulo identificador aqui dos valores, excluir. E agora eu vou colocar rótulo de dados. Botão direito, adicionar rótulo de dados. E eu tenho aqui a receita por estado. Beleza? Vou chamar aqui de análise de receita por estado. Bacana. Vou deixar um pouquinho menor essa fonte para 12, mas depois a gente faz as formatações mais detalhadamente. Mas agora eu já sei que, se eu pego, por exemplo, o notebook modelo 1, eu tenho uma receita total de 17 milhões e distribuídas nos estados é dessa forma.
Beleza? Inclusive, o Power BI até permite criar um botãozinho para alterar de receita para, por exemplo, itens vendidos em cada um dos gráficos. Dá para fazer isso, só daria um pouquinho mais de trabalho para o momento agora. Mas é só para você entender as possibilidades existentes. Depois eu mostro isso aqui no outro dashboard de compras. Ok, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou trocar essa informação agora para buscar essa receita por representante. Então, cliquei na estruturação do visual, tiro o estado e coloco o funcionário. Beleza, trouxe ali o funcionário, tenho essa informação aqui agora por funcionário. Era isso que eu queria? Era exatamente isso que eu queria. Agora eu já sei a receita por colaborador. Se eu pego, por exemplo, a caixa de som, tenho aqui as modificações, tudo direitinho. Professor, mas esse negócio de analisar por produto não poderia ser geral também, não? Poderia, é porque o nosso dashboard agora está se propondo a criar uma análise por produto. Mas lá na aula 1, por exemplo, a gente viu diversas dessas situações geral. Então depende qual é a sua necessidade, qual é a sua situação problema. Entender o seu propósito é fundamental para que você crie as análises adequadas. Em cima dessa mesma base de dados, são milhares de possibilidades analíticas. Me fale no chat se você já conseguiu pensar em outras possibilidades de análise. Vamos fazer o seguinte, para a gente começar a organizar o nosso projeto um pouquinho melhor, vamos colocar um plano de fundo nele. E aí o plano de fundo, que está disponível para vocês também, eu deixei até com 3 formatos diferentes, que muda basicamente a estrutura que fica por trás aqui, da onde vai estar os nossos gráficos. Eu vou utilizar essa segunda, tá? Pode utilizar qualquer outra, pode ajustar, não tem problema. Vou salvar aqui a imagem dele, arquivo, salvar uma cópia nesse computador. Vou salvar aqui como análise de produtos, e vou colocar isso em PNG. Beleza, esse slide. Ok, agora eu volto no meu Power BI, vamos clicar numa área em branco, clico nas configurações de formatação da página, venho em tela de fundo e busco ela. Análise de produtos, tiro a transparência e ela já está aqui. Vamos organizar, né? Aqui em cima vai ficar a minha seleção do produto, a gente precisa tirar o plano de fundo ali ainda, tudo direitinho. Na parte superior dessa primeira estrutura, eu vou deixar a minha análise de receita por estado. Depois, eu vou ter a minha análise de receita por representante, tem até que modificar o nome, né? Análise de receita por representante. Acho que até alguém me avisou no chat, acabei esquecendo, lembrei somente agora. Beleza? Análise de receita por representante, por estado. Vamos deixar aqui mais ou menos do mesmo tamanho. Ok. Descer mais um pouquinho. Beleza. E aí a gente tem ainda que fazer os ajustes dos cartões. Esse cartão que está indicado, ele é o cartão original. Mas a gente tem mais possibilidades de formatação quando a gente utiliza esse cartão chamado cartão novo. Então, vou fazer com ele, tá? Então, vou clicar aqui em cartão novo, porque ele tem alguns alinhamentos que não existem no outro, dentre outras coisas. E vamos ajustar um pouquinho desse cartão novo. Com ele selecionado, aqui em formato, vou diminuir o tamanho, então em texto explicativo, vamos deixar com 25. Beleza, 25, ok. A cor pretinha, mais escuro, beleza. Posso até deixar com um negrito aqui, acho que 25 ele vai ficar grande, 20, beleza. Embaixo de texto explicativo, voltando aqui, eu tenho o label, que é a identificação aqui receita total. Ela está com uma espécie de cinza ali, um marrom, né? Vou deixar preto também. Ok. O meu cartão, ele está com um plano de fundo, então eu tenho que localizar essa opção de retirar o plano de fundo, que está aqui em tamanho e estilo, retiro a tela de fundo. E ele também está com uma bordinha, preciso retirar essa bordinha. Então, vou pegar aqui em cartões, isso. Vou tirar o plano de fundo dela também e a borda. Aí eu acho que já deu, ele ficou transparente da forma que eu preciso, mas está grande ainda. Está grande, vamos diminuir. Volto aqui nos valores, 15. Beleza, 15 ali está legal. Receita total, que é o label,
Vou deixar ali com... Na verdade já está 12, 11, beleza. Acho que 11 está bom. O outro está 15. Ok, acho que aqui está ok. Se precisar, a gente ajusta depois. Só para conferir mais ou menos o gabarito. O gabarito está menor, né? O gabarito está menorzinho. Vou até diminuir então para ficar próximo do gabarito. Deve estar 12. Vou colocar a receita total aqui. Com 12, beleza, 12. E o label 10. Ok, depois qualquer coisa a gente reajusta, ok? Isso aqui é um processo normal, esses ajustes. E aí agora para preencher os demais eu tenho duas opções. A primeira é fazer o ajuste neles, nos cartões individuais, ou entendendo que esse cartão novo ele permite adicionar múltiplos valores, eu posso fazer o seguinte, clicar aqui na criação do visual e jogar para dentro dele agora a medida de itens vendidos e vou jogar também a medida de total de pedidos. Ele está ficando aqui organizado numa espécie de colunas, né? Clicando em formato, a gente ajusta. Lá no layout, orientação vertical. Porque agora eu posso descer essa informação e eu tenho ali, ó, receita total, itens vendidos e total de pedidos. Beleza. Esse segundo cartão ele vai ser, na verdade, a meta. Então, no futuro, esses dois vão descer para ficar aqui e aqui. Só que, por enquanto, eu não tenho a meta, eu vou deixar dessa forma, depois a gente termina a organização. Beleza? Itens vendidos, ele abreviou. Se eu não quiser que abrevia, eu posso pegar aqui no texto explicativo. Eu tenho valores e eu poderia deixar sem abreviação em tudo. Como que eu deixo sem abreviação? Em exibir unidades, eu coloco nenhum. Ok? Acho que vai ficar melhor. Lembrando que ainda está faltando a meta ali. Então, esses outros dois cartões eu posso remover, porque eu já cumpri o objetivo que eu tinha. Show? Aliás, vamos fazer o seguinte, para já arrematar esse cartão, vamos entender a estrutura da meta? Eu vou abrir aqui a planilha de metas. E eu tenho uma meta simples nesse projeto. Eu só tenho meta por produto, não tenho meta dividindo produto no mês, produto no cliente, enfim. É uma meta bem simples para a gente poder entender como que isso vai se comportar dentro do nosso projeto. Cada produto tem um nome, tem um código e tem uma respectiva meta, ok? E isso está dentro de uma planilha, então eu vou levar essa meta para dentro das nossas análises. Então, vou clicar aqui em transformar dados, que vai ser bem simples. Vou buscar uma nova fonte de trabalho, e vou indicar aqui agora a minha planilha de metas, que também está disponível aí para você. É uma planilha simples que eu acabei de mostrar, vou selecionar e dar OK. Beleza. Nessa planilha de meta, eu apenas vou indicar que aqui também é um valor numérico, alterar tipo para decimal fixo, é um valor monetário, né, dentro da própria etapa. Vamos renomear essa tabelinha metas para F metas. Professor, mas aí é uma tabela fato ou é uma tabela dimensão? Meta também é uma tabela fato, é um evento que está associado por várias dimensões. Aqui nesse caso é somente a dimensão produto, mas poderia ser dimensão produto, cruzando com a dimensão temporal, cruzando com a dimensão de funcionários. Aqui é porque eu tenho uma meta bem simplificada. Vamos fechar e aplicar. E agora, dentro da nossa modelagem, eu tenho também a minha tabelinha de metas. Vou colocar ela aqui em cima, tá? Vamos colocar aqui em cima. E a dimensão produto, que é a única relação que eu tenho com a meta, é vinculada ao produto. A dimensão produto já está buscando informações da dimensão meta. Professor, ficou com um relacionamento de 1 para 1. Por quê? Porque automaticamente ele identificou que na tabelinha meta eu tenho somente um registro de cada um dos produtos, assim como na dimensão produto. Mas essa meta futuramente poderia ser expandida para ter ali a meta por produto e por representante. Então, eu poderia ter ali várias associações dessa meta. Então, eu vou ajustar manualmente essa relação, clicando aqui em propriedades, indicando que eu vou ter uma associação da dimensão produtos para a dimensão metas de 1 para muitos. Apesar de nesse momento não existirem muitos ali, futuramente pode ser que a minha meta seja expandida. E vai ser sempre na direção única, ou seja, a dimensão filtrando a meta. Professor, eu acho isso muito difícil no começo. É assim mesmo, aos poucos você vai pegando, tem que aprofundar, tem que continuar os estudos. Ok, beleza, tenho ali a minha associação.
Agora é o seguinte, só para ficar mais claro o que acabou de acontecer, vou criar aqui uma nova página só para você ver como é que a meta vai se comportar. Eu vou pegar aqui uma tabelinha, vou pegar matriz mesmo, vou colocar nessa matriz os produtos, então aqui em linha vou pegar os produtos, coloquei o nome do produto. Nos valores eu posso buscar uma medida que é a receita total. Então já sei a receita total por produto. Só que eu quero saber também a meta. E como que eu vou descobrir ali a meta? Eu vou criar uma nova medida que vai somar as metas em geral e conseguir distribuí-las também por produto. Então, vou chamar de meta total e vou utilizar a função soma para poder buscar lá na minha fato metas a meta geral. Levando essa meta para dentro da matriz, eu tenho a meta de cada uma. A receita total, que perdeu aqui a formatação por algum motivo, está como número inteiro. Deixa eu voltar ela para moeda. Moeda português. Descendo, descendo, descendo. Português Brasil. Beleza, então olha só. Agora eu tenho a receita de cada produto e a respectiva meta. Eu tenho uma receita de 355 mil e a meta era de 1 milhão. No tablet, por exemplo, eu tinha uma receita de 17 milhões e a meta era 20 milhões. Alguns vão passar da meta, outros não. Beleza? Só para você entender o que a gente está fazendo. Então, agora eu já tenho uma dimensão conseguindo buscar informações em duas tabelas fato. Uma de vendas, que traz a receita, e outra de metas, que traz ali a meta geral daquele produto. Beleza. Dito isso, agora eu quero criar um cartão com a meta total. Basta eu inserir aqui a meta total dentro dessa estrutura do cartão. Só que a meta eu quero que fique como segundo posicionamento. Então, eu movo a meta para baixo da receita, de novo, e tenho ali receita total, meta total, itens vendidos e total de pedidos. Legal? Beleza. Agora, vamos fazer aqui duas coisas legais. Primeiro é que eu vou começar a trabalhar com essa meta de forma mais inteligente, mostrando o percentual de atingimento dela. E para isso eu vou buscar um visual extra que existe aqui como possibilidade no Power BI. Para buscar esse visual extra, eu vou clicar em obter mais visuais. Você precisa estar com a conta gratuita logada aqui. Clicando em obter mais visuais, eu tenho vários visuais extras que as empresas ou pessoas criam ali para dentro do Power BI. Tem muita coisa mesmo, muita coisa legal. Eu vou buscar aqui um visual chamado de Waffle Chart. Pesquisar aqui o Waffle Chart, esse carinha aqui. Vou selecioná-lo e vamos adicionar dentro da nossa estrutura. Carregou, carregando, ele mostra como que fica, poderia ter inclusive ali ícones, né, diferentes, mas vou clicar aqui em adicionar para a gente poder inserir esse gráfico Waffle Chart. Fala que foi inserido com sucesso, agora eu vou pegar essa informação e vou adicioná-la dentro do meu projeto. O Waffle Chart, vamos posicioná-lo aqui em cima. Ok. E eu começo a adicionar os elementos. Por exemplo, o valor que eu vou ter é o valor de receita. Então, em medida, eu busco a receita. O valor máximo que eu vou ter vai ser o valor da meta. Então, vou buscar aqui a meta total. E qual é a informação que eu vou buscar? Eu quero trazer essa informação aqui na minha categoria de acordo com o nome do produto. Beleza, então caixa de som selecionada, headphone selecionado. Modificou para headphone. A meta do headphone foi atingida em 71%. Por quê? Pois 1.413.000 é 71% de 2 milhões. Professor, duvido. Vamos lá, ó, abre a calculadora aí. 1 milhão, pode ser que abrevie, né? 1.413.600 dividido por 2 milhões tem que dar 0,71. 0,7068. O 6 está acima do 5, então ele abrevia uma casa para cá, 0,71. Certinho, 71% da meta. Vou dar um duplo clique para ajustar esse gráfico. Vou chamar aqui de análise de receita versus meta. Aliás, só análise de meta. Análise de meta. Beleza.
Trouxe ali a análise de meta, tamanho aqui 12 também do título. Vou modificar a cor. A cor dele está aqui em Data Point. Vou modificar para azulzinho. Modificando o produto, automaticamente modifica a meta. Por exemplo, celular modelo 3 bateu 140% da meta. Celular modelo 3 vendeu 21 milhões e a meta era 15. Então, teve um ótimo resultado. Olha as possibilidades interessantíssimas de análise que a gente começa a agregar dentro da nossa estrutura. Legal? Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Vamos fazer agora uma outra parte bem legal. Eu sei que ainda tem que tirar os planos de fundo aqui de cima, dos gráficos também, mas vamos inserir uma imagem dentro deste círculo. Essa imagem só vai ser possível porque dentro da minha dimensão produto, eu tenho um link que direciona para essa imagem, ok? E ela está hospedada aqui num site gratuitamente, que ele tem uma certa limitação de tamanho para você colocar as imagens, mas dá para você usar aí de forma interessante. E é claro que no ambiente de produção, você vai ter aí uma hospedagem própria, muito provavelmente, a não ser que você utilize aí canais de terceiros para poder hospedar as suas imagens. Para buscar essa imagem, eu vou clicar aqui em adicionar mais uma vez um novo visual. Vamos pesquisar por imagem. Observe que tem vários visuais que permitem inserir imagens. Eu vou utilizar esse aqui, ó, Simple Image. Beleza, está carregando. Adicionei. Legal, esse visual apareceu aqui. Cliquei nele, vamos posicioná-lo aqui dentro. E aí agora eu vou indicar a minha imagem. Só que antes de indicar, o que você vai fazer? Volte aqui na parte de dados e você vai indicar que essa coluna ela é uma categoria de dados do tipo URL de imagem, para ele trabalhar melhor e conseguir renderizar trazendo essa imagem para dentro do seu projeto. Volta no seu relatório e você vai inserir a imagem aqui dentro. Então, cliquei em imagem, vem em produtos e vou buscar a URL. Prontinho, trouxe ali celular modelo 3, a gente pode formatar. Cliquei aqui na formatação, configurações da imagem, ela está alinhada à esquerda, vou deixar no meio, beleza. Escala está normal, posso ajustar aqui, mas não vai ficar bom. Vou deixar com a escala normal. Poderia colocar um título, mas não vai fazer tanto sentido aqui. Ok? Posicione ela aí direitinho e comece a testar. Celular modelo 3, caixa de som, notebook modelo 1, notebook modelo 2. Tudo bonitinho, a imagem está aparecendo. Aqui em cima eu quero gerar um outro cartão múltiplo, que vai trazer informações básicas dos produtos. Veja só, no meu gabarito eu tenho aqui o nome do produto, o valor unitário desse produto e o custo unitário. Poderia até renomear, né, colocando unitário nessas informações. Como que a gente pode fazer isso? Eu posso pegar, por exemplo, esse cartão que já está criado, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vamos modificá-lo. Primeiro que ele está organizado aqui com as minhas informações em linhas, né? Vamos clicar em Formato, Layout e vou modificar para horizontal. Beleza. Vamos diminuir aqui as informações e ao invés de colocar desta forma, com esses valores, eu vou retirar a receita, a meta, itens vendidos e total de pedidos e vou adicionar o que eu preciso. Eu preciso do nome do produto, eu preciso também da informação do valor do produto, valor unitário. Então, aqui na minha dimensão produtos, eu tenho o valor do produto. E aí ele trouxe com a informação soma do valor. Só que vamos pensar comigo? Eu tenho somente um produto. Quem está selecionado? Notebook modelo 2. Eu tenho somente um notebook modelo 2. Se eu somar 2.220 mais nada, eu tenho o próprio valor. Então, o valor aqui já está correto, pela forma como nossos dados estão estruturados. Vou trazer aqui também o custo produto. E vamos renomear os nossos campos. Então, o primeiro campo vai se chamar produto. Vou colocar até um 2 pontos aqui. Produto, 2 pontos. Embaixo, valor unitário, 2 pontos. Embaixo, custo unitário, 2 pontos. Beleza. Trouxe as minhas informações e posso melhorar um pouquinho a formatação. Com o meu visual selecionado, vou vir aqui de novo nas formatações
E aqui nos cartões, eu tenho um negócio legal que é a barra de destaque. Ativei essa barra, só que eu vou deixá-la com uma largura um pouquinho menor e na cor azul. Você pode diminuir aqui um pouquinho, aumentar, enfim. Vou deixar nesta configuração que você está vendo agora. Me fale aí se achou bonito, se gostou, se ficou interessante. Facinho essa parte, né? Vamos agora criar uma matriz para gerar um mapa de calor. E atenção, porque isso aqui vai ser uma espécie, entre aspas, aí, de gambiarra. Então, o processo tem que ser feito bem cuidadosamente para que a gente tenha o efeito desejado. O que é esse mapa de calor? Só para a gente ilustrar. É essa tabelinha aqui embaixo que vai deixar a célula colorida com um tom mais forte quando houver ali uma receita maior. E assim sucessivamente. Ok? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, passo a passo. Primeiro nós vamos gerar uma matriz. Vou colocar aqui a matriz desenhada no local que eu quero. Beleza. Essa matriz ela vai ter um cruzamento de informações em linhas dos clientes. Então, vou pegar aqui na minha Fato Vendas o nome do cliente. E em coluna dos meses, na dimensão calendário, eu vou pegar aqui o mês abreviado. Só que observe que eu já tenho um primeiro problema, que é o mês ele veio aqui classificado numa ordem crescente alfabeticamente. Letra A primeiro, não tem o B nem C com mês, depois vem o D de dezembro e assim por diante. Por que o Power BI fez isso? Porque no final das contas, ABR, AGO, DEZ são textos, então ele está classificando ali como um texto. O que nós precisamos fazer? Na tabela de dados, você vai clicar em mês abreviado e nós temos uma coluna que tem o número do mês. Se a coluna com o nome abreviado do mês pudesse ser classificado com base no seu respectivo número, daria certo. E é isso que a gente vai fazer. Com essa coluna mês abreviado selecionada, clique em classificar coluna por e indique o próprio mês, que é o número do mês. Agora, janeiro é o mês 1, classificado ali certinho, fevereiro, mês 2. Ele já entendeu cronologicamente qual é a associação que a gente tem. Veja que ao voltar no relatório já apareceu tudo certinho. Beleza? A minha tabelinha eu quero que seja visível todos os meses sem precisar com essa barrinha de rolagem acessar uma parte ou outra. Para isso, eu vou ter que redimensionar as informações. Eu nem coloquei valores ainda. Como que a gente vai redimensionar essas informações? Venho na formatação. Primeira coisa, em pré-definições de estilo, eu vou deixar aqui no estilo mínimo. Acho que fica mais bonitinho. Ok. Além disso, cabeçalho da coluna, eu vou diminuir aqui para fonte 9. Cabeçalho da linha também fonte 9. E os futuros valores que aparecerão, vou deixar aqui na fonte 8. Beleza. Não está lá ainda, mas está quase. Ok. Outras coisas que a gente vai fazer antes de inserir os valores para não ficar confuso, tá? Vou retirar os subtotais de linha e de coluna, ou seja, eu não quero que apareça debaixo de janeiro qual que é o total somando todos os clientes. Beleza, retirei os dois. E vou modificar esse nome cliente, clicando aqui em criar um visual apenas para cliente. Beleza. Agora começa a vir um problema, que é, se eu adicionar dados, vou clicar aqui em valores e vou colocar receita, a minha tabela vai toda redimensionar. E aí eu perco o meu objetivo, que era de deixar todo mundo aqui na mesma tela. Para que isso não aconteça, até porque eu não vou ter esses valores visíveis, eu tenho que fazer da seguinte forma. Vou retirá-los. E aí, vou voltar na formatação. Deixa eu aumentar um pouquinho a altura aqui. Beleza. E vou indicar dentro da nossa matriz que na coluna, clicando aqui em cabeçalho da coluna, não vai existir quebra de texto. Ou seja, se o texto ficar grande demais, ele não vai quebrar para duas linhas. E aqui em opções que não vai existir redimensionamento automático da coluna. Venho também em linha e vou indicar que não vai existir quebra de texto. Venho também em valores e vou indicar que não vai existir quebra de texto. Beleza. Agora eu volto no meu visual, clico em adicionar valores e vou colocar a minha receita lá dentro da medida receita total. Bacana, ela apareceu sem redimensionar nem nada.
eu não consigo enxergar o valor, só se eu passar o mouse. Mas é isso que eu quero. Eu não quero ter o valor aqui explícito para mim. Eu quero simplesmente observar visualmente qual é a temperatura daquele valor. Se ele tiver com um azul mais forte, é porque eu vendi muito naquele mês. Caso contrário, eu vendi pouco. Quanto mais fraca é a cor, menos eu vendi. E para a gente aplicar esse mapa de calor, a gente vai fazer, na verdade, uma formatação condicional. Clicando aqui em formato, eu tenho elemento da célula e aí eu vou habilitar essa cor de tela de fundo. Observe que eu tenho aqui um gradiente de azul, de um tom fraco para um tom mais forte. Quando eu clico aqui em F de X, eu posso inclusive alterar para o seguinte: algumas células não têm valores, ou seja, não têm vendas. Clicando aqui em F de X, eu posso informar que o menor valor, ou seja, aquele valor zerado, ao invés de ser um azul claro, ele é um branco. Fica mais correto. Beleza. Professor, mas agora como que eu faço para sumir esse R cifrão aí, que na verdade tem um valor de fundo? Você vai aplicar também uma formatação condicional do estilo cor da fonte, colocando a mesma regra, ou seja, na minha função, o mais clarinho é o branco. Ok. O que eu acabei de fazer na prática? Eu tenho uma fonte na mesma cor da tela de fundo. Isso vai fazer com que o azul fique com fundo azul, ou seja, ele não vai aparecer. O branco fique com fundo branco, ele não vai aparecer. Então, uma gambiarra para poder trazer esse mapa de calor. Quando eu passo o mouse, eu consigo ver o valor? Consigo. Mas o principal objetivo era ver esse mapa de temperatura. Batendo o olho, eu sei que o meu melhor valor provavelmente está aqui, ó, 1.314.100 em julho na Ricardo Eletro. E eu tenho vários valores em branco, os valores zerados. Beleza? Esse é o objetivo do mapa de calor. Se você quiser criar outras análises, não tem problema. Aqui foi para te mostrar essa possibilidade, que nativamente ela não existe, mas é possível fazer como criamos agora. Legal? Dando sequência, vamos fazer os ajustes que estão pendentes aqui nos nossos visuais. Eu vou retirar o plano de fundo do meu gráfico de análise de receita por estado. Então, cliquei sobre ele, vou em tamanho e estilo, remover tela de fundo. O mesmo no gráfico aqui de baixo, de análise de receita por representante, removi tela de fundo. Esse aqui de cima, da análise da meta, eu vou deixar para ter um destaque maior, assim como tem um destaque com esse fundo branco na imagem, só que eu vou deixar com uma borda. Então, selecionei o análise de meta, e aqui em tela de fundo, eu tenho fronteira visual. A tradução não é muito boa, mas fronteira visual é a borda. Vou marcar aqui de azul. Se quiser deixar um pouquinho arredondado, vamos ver como é que vai ficar. 5. Acho que ficou legal. O que vocês acharam? Se não tiver gostado, não precisa executar a mesma coisa, ok? Se ajusta de acordo com aquilo que você achar mais interessante. Então, algumas análises aqui já estão bem legais. O notebook modelo 2, por exemplo, é um notebook que teve uma receita total de 22 milhões, a meta era 25, ele atingiu 89% da meta. Teve um total de 10.063 itens vendidos, distribuídos em 191 pedidos. Esse notebook tem um custo unitário que é 1.243 e um valor de venda de 2.220. E aqui está a imagem dele bonitinha. Eu tenho um mapa de calor que me mostra ali a temperatura, né? E quando eu falo temperatura, entenda, eu consegui visualizar de forma fácil resultados mais destacados ou menos destacados. Aqui, por exemplo, eu vejo um resultado bem destacado no Ricardo Eletro em julho. Outros resultados bons aqui, aqui. E passando o mouse, eu consigo visualizar esse resultado. Inclusive, poderia ter criado dicas de ferramentas aqui, tal como a gente já fez em outras aulas, para poder expandir essas análises. Vamos colocar um título para esse gráfico? Vou clicar aqui nele, título, e vamos chamar aqui essa informação de mapa de calor por cliente e período. Beleza? Fonte 12. Acabou que ficou ruim de visualizar o último cliente aqui. Então, vamos diminuir um pouquinho as outras fontes. Vou pegar aqui meu cabeçalho de colunas e linhas. Então, vamos achar ele aqui. Cabeçalho de coluna 8. Beleza, já deu ali? Quase. Cabeçalho de linha 8 também. Legal. Agora já ficou dentro daquilo que eu imagino que vai ficar mesmo. Se você quiser deixar os seus cabeçalhos escuros, igual tem na versão anterior do projeto, pode também. Mas eu até achei que ficou legal com os cabeçalhos claros. Aí vai da sua preferência. Tá legal? Gostou?
vai me contando aí direitinho. Outra coisa que a gente vai fazer é neste cartão, né, o cartão novo, que tem ali 3 informações, notebook, valor e custo, eu vou colocar um título também. E vou renomear para informações gerais. Beleza, informações gerais, tamanho 12. Vou expandir aqui um pouquinho. Acho que ficou interessante. Modificando, consigo trazer ali os outros produtos e realizar as outras análises. Tem muita informação legal aqui mesmo. Chique. Vamos retirar o plano de fundo deste visual também, a segmentação. Então, tamanho e estilo, retiro a tela de fundo. Aí eu preciso colocar ali com as fontes brancas, né? Vamos fazer o seguinte. Em valores, eu vou colocar a fonte branca, só que na hora que eu clico, está branco no branco. Então, eu vou precisar ajustar a tela de fundo que existe por trás dessa segmentação. Onde está esse branco aqui, na verdade, vai ter que ser uma espécie de azul. Posso colocar um azul mais escuro? Vai ficar legal? Vai. Mas talvez não seja o que eu quero. Posso colocar um azul mais claro? Igual está no outro, vai ficar interessante também? Vai. Se eu pegar o meu projeto, está um azul mais escuro ainda, mas aí você pode definir uma cor de acordo com a sua preferência. Vou deixar esse azul escuro aqui. O produto, né, que está ali, o cabeçalho, vamos modificar também, cabeçalho da segmentação, vamos colocar aqui na fonte branca. E o texto que está nome do produto, eu vou modificar. Posso clicar aqui em criar um visual e vou escrever o seguinte, selecione um produto, 2 pontos. Seleciono um produto, 2 pontos, Enter, trouxe ali a informação. Posso buscar aqui qual o produto que eu quero. Beleza? Tranquilo? Professor, e se eu quiser pegar exatamente a cor que está lá no gabarito? Você poderia voltar lá no gabarito, e ele está disponível para você também, selecionar a segmentação de dados, clicar em formato, aí eu venho em valores e vejo a cor que está de tela de fundo. Clico nela, clico em mais cores e copio o código. Copiei. Agora eu volto no que a gente está desenvolvendo agora. Clico nela de novo. Aí eu volto na formatação. Lá em valores, tela de fundo, eu vou colar esse código da cor. Beleza. Aí ficou exatamente igual está no outro. Ok? É interessante ir salvando essas referências de cores para ficar mais fácil essas identificações. E aí, vai me contando aí o que está achando e falta uma coisa só para a gente finalizar. E que coisa é essa? Olha só que legal. Vou pegar aqui o meu gabarito e quando eu pego o meu gabarito, eu tenho uma tabelinha escondida atrás desses gráficos. Olha que interessante. Eu tenho todas as visualizações gráficas aqui. Mas quando eu clico nesse símbolozinho de tabela, ele muda a visualização para uma análise detalhada, trazendo aqui cliente, estado, representante, receita, itens vendidos e número de pedidos. Clico no gráficozinho, ele traz a outra informação. Chique demais isso aqui, não é? Vamos lá fazer. Vamos voltar aqui para o que a gente está desenvolvendo, já está até bem parecido, né? A gente tem que até tomar cuidado para não confundir. E a gente vai criar essa estrutura para modificar o tipo de análise dentro aqui de um mesmo projeto, na mesma página. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Vou criar uma tabela, então vou selecionar aqui agora uma tabela, e aí eu vou desenhá-la, né, plotar aqui na posição em que estão os meus outros gráficos. Beleza. Aqui vai ter o título e ele vai cobrir essa parte que está sobrando. Então a minha tabela ela estará aqui. Deixa eu arrastar até um pouquinho mais para o lado. E quais informações eu quero colocar nesta tabela? Eu quero colocar o cliente, então vou pegar aqui, criar um visual, ela vai ser uma forma de expandir as minhas análises. Eu vou colocar o cliente aqui em F-Vendas, nome do cliente. Depois eu vou colocar o estado em F-Vendas também, o estado do cliente. Quero colocar também quem é o vendedor, ou seja, o representante, que está aqui na dimensão funcionário, nome completo. E aí eu vou colocar informações de valores. Quais são elas? A receita. Então, vou pegar aqui medida, receita total. Vou pegar itens vendidos e vou colocar essa informação. Eu vou pegar também a quantidade de pedidos. Por que eu não vou colocar a informação de meta? Porque eu não tenho meta cruzando cliente, estado e representante. A minha meta está só por produto. Se tivesse uma meta distribuída em todas as categorias, ficaria legal. Mas aqui, como não tem, não vai ficar. Trouxemos essa informação,
Ele já vem até com uma formatação interessante, mas eu vou mudar um pouquinho. Clicar na formatação. O estilo que eu sempre gosto mais é esse mínimo. Então, coloquei aqui no estilo mínimo. Aqui eu vou ter que descer mesmo, não cabe tudo numa mesma página. Mas eu posso aumentar um pouquinho ali o tamanho das coisas, modificar o nome dos campos. Então, vamos lá. Onde está estado do cliente, eu gosto sempre de modificar aqui no criar o visual. Então, vamos lá. Primeiro, nome do cliente, eu vou colocar só cliente, Enter. Estou colocando tudo em caixa alta. Depois, estado, Enter. Representante, então estou alterando cada uma das minhas colunas. Receita total, vou deixar só em caixa alta. Receita total, itens vendidos e o último, total de pedidos. Total de pedidos. Beleza, trouxe as informações ali bem detalhadas. Se quiser alargar um pouquinho uma das colunas, enfim, esses ajustes você pode fazer de acordo com a sua necessidade. Vou aumentar um pouquinho a largura da receita até chegar lá na ponta, ou poderia aumentar a fonte em geral, não tem problema. Inclusive cabeçalhos, tá? Quero modificar o cabeçalho. Você seleciona a tabelinha, aí vou localizar as informações de coluna e linha, cabeçalho da coluna. Posso dar um negrito. Aí ficou muito grande, tive que arrastar um pouquinho para o lado, vou diminuir aqui o cliente. Beleza? Posso colocar um destaque, enfim. Você vai formatando de acordo com a sua necessidade. O importante é você ter essa noção do que as coisas existem e explorar as opções. Vou colocar um título aqui também. Esse título vou ativar e o texto que estará ali será análise detalhada. Detalhada. Vou deixar aqui com a fonte 12, cor pretinha. E vou deixar essa análise detalhada em negrito. Ok, agora o que a gente tem que fazer? Eu quero que, ao clicar neste ícone, ele abra essa tabela e ao clicar no outro, essa tabela suma e eu vejo o que está por trás, ok? Para isso, a gente vai usar dois recursos, que eles ficam aqui em exibição e também fica aqui nesse maisinho, que é seleção e indicadores. Acompanha comigo que no começo talvez seja um pouco confuso, mas depois você ajusta e aprende isso aqui com certa tranquilidade. Eu vou habilitar indicadores e vou habilitar seleção. Mas o primeiro local que eu vou clicar é em indicadores. O que é um indicador? Entenda isso como se fosse um print do seu projeto da forma que está agora. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em adicionar, eu vou criar um primeiro print, que ele chama aqui de indicador 1, só que eu vou renomear para tabela. Beleza. Só que essa visão, esse print, eu quero que seja mostrado sim a tabela, mas eu quero que o que está por trás seja ocultado. Eu até estou vendo um resquício do título aqui. Então eu tenho que ocultar as informações que estão por trás dessa tabela. E onde que eu oculto isso? Eu clico em seleção e aí eu vejo todos os visuais. Então eu vou ocultar a análise de receita por estado, posso até expandir para ler direitinho, ó. Por estado, por representante, então isso aqui está por trás. Eu tenho também a análise de meta, que é aquele visual extra que a gente colocou, e eu tenho também um cartão que está trazendo aquela informação, lembra, de meta, valor total, total de pedidos, que é esse carinha aqui. Ocultei todos eles. Se eu arrasto aqui para o lado, tá vendo? Tudo sumiu, só tem o plano de fundo. Então, ocultei essas informações. Então, esse meu primeiro print tem essa tabela como visão e eu visualizo isso clicando aqui em indicadores. Como eu acabei de ocultar as informações que eu quero, eu vou clicar nos três pontinhos e vou mandar atualizar. Então, este é o meu primeiro print. Agora eu vou clicar em adicionar e vou renomear esse segundo print para gráficos. Nessa segunda visão, nesse segundo print, entenda esse print como a visão que está aqui nesse momento. Eu quero que a tabela seja ocultada, então a análise detalhada, oculto. E os outros visuais eu vou voltar a exibir. Eu estou clicando no olhinho aqui para exibir todo mundo. Pronto, todos eles estão sendo exibidos, menos a tabela. Beleza? Aí eu volto em indicadores, clico aqui em gráficos e mando atualizar. Agora, quando eu clico na tabela, voltou a tabela. Quando eu clico em gráficos, veio a informação gráfica. Legal! Só que como que eu levo isso para dentro dos botões? A estrutura já está funcionando. Muito simples. Eu vou clicar aqui em inserir. Vou desenhar um botão em branco. Então, eu vou colocar esse botãozinho aqui. Vou diminuir o tamanho dele. Beleza. Esse botão, vou clicar aqui em formato, ele vai ter uma ação.
Qual é a ação? Ao clicar nele, eu quero exibir a tabela, não é isso? Então, a ação vai ser acionar o indicador que eu criei, chamado tabela. Beleza. Vou retirar a borda dele para ficar mais bonito, aqui em estilo. Borda, retiro. Ok, então tem um botão aqui por trás. Ctrl C, Ctrl V. Vou copiar esse botão. Cliquei nele, Ctrl C, Ctrl V. Vou arrastar aqui para o lado. Esse segundo botão também vai ter uma ação, só que a ação dele é ir para gráficos. Cliquei no gráfico, foi para análise gráfica. Legal. Será que funcionou? Seguro o Ctrl, cliquei na tabelinha. Legal. Seguro o Ctrl, cliquei no gráfico. Prontinho. Funcionando a alternância perfeitamente. Olha o poder desse negócio aqui. Fala sério. Imagina você conseguindo pegar os seus próprios dados e criar estruturas analíticas como essa que eu estou te mostrando aqui. Você acha que você seria reconhecido? Eu tenho absoluta certeza que sim. Por quê? Porque quase ninguém consegue fazer isso com eficiência. As pessoas, em geral, elas usam as ferramentas muito no beabá e elas têm dificuldade com o processo analítico. Então, por isso, dentro dos meus conteúdos, eu forço muito para a gente desenvolver também essa capacidade analítica, transformação de dados em informações, resolução de problemas. Show! Bacana? Deixa eu voltar aqui agora para a tela para dar alguns recadinhos finais e falar com você sobre algumas outras super oportunidades. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar com você sobre uma oportunidade que muitas vezes é mais do que uma oportunidade profissional, passa a ser até uma oportunidade de vida. Afinal de contas, o nosso lado profissional, ele molda muitas das outras áreas que estão aí dentro da nossa vida. Durante os eventos que eu faço, esse aqui, por exemplo, de Power BI é o segundo apenas do ano, então ele não acontece o tempo inteiro, muita gente me manda mensagens perguntando, falando que gostaria de verdade de dominar o Power BI, se tinha algum curso mais extenso, um curso mais completo, para que possa de verdade dominar a ferramenta. E é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui agora, do meu programa completo, o Simplifica Power BI, do zero ao Expert, do zero ao especialista. Um curso completo com mais de 80 horas de conteúdo. Só que antes eu quero fazer algumas perguntas aqui para que você reflita e entenda a importância da ferramenta. Muita gente às vezes tem dúvida, professor, mas em qual área que o Power BI é utilizado? Aí eu te devolvo algumas perguntas. Primeiro, qual é a sua área? Se quiser colocar nos comentários, no chat, pode colocar aí para mim. Qual é a sua área de atuação? Na sua área de atuação existem dados? Você está vivendo num mundo digital? Você está permeado por esses dados que podem se transformar em informações? Na sua área de atuação existem problemas a serem resolvidos? Processos a serem analisados? Situações a serem melhoradas, resultados a serem apresentados? Você seria mais valorizado num cargo melhor, com um salário melhor, por trazer mais resultados para a sua empresa? Então, Power BI, análises, dados, resolução de problemas são competências existentes em qualquer área, em qualquer tipo de organização. Por isso é cada vez mais fundamental. Se você pesquisar nos guias de salário, você vai ver que das competências mais solicitadas, do top 5 competências mais solicitadas, a parte analítica, a parte de ferramentas de dados, igual é um Power BI, ela sempre estará presente. Isso independente da área, pois todas elas possuem essas características, tá? Power BI é cada vez mais fundamental. Por que ele é cada vez mais fundamental? Porque ele é a principal ferramenta de análise de negócios do mercado. Porque, como eu disse, é a competência cada vez mais valorizada pelas empresas. Em uma era em que a tecnologia estará cada vez mais presente, o que diferencia os profissionais? O que valoriza os profissionais? Justamente a sua capacidade o quê? De ser analítico, usar uma ferramenta analítica, conseguir interpretar as situações, trazer resultados, e é isso que o Power BI te proporciona. Com isso, obviamente, você vai ter muito mais destaque profissional, capaz de alcançar aí melhores posições, melhores cargos, melhores salários. E além de tudo, quando você aprende algo como um Power BI, como essa parte de análise, com essa parte de resolução de problemas, você aplica não somente dentro da ferramenta, porque essas são habilidades que você consegue aplicar no seu contexto como um todo, no seu âmbito profissional como um todo e até mesmo no seu âmbito pessoal. Então, o profissional que de fato domina isso, domina essas competências, ele é um profissional muito mais valorizado.
Se você pesquisar no Google aí, perspectivas da área de dados. Quando eu falo área de dados, entenda, é qualquer área, pois todas as áreas usam dados. Então, dentro da sua área, você trabalha com dados. Perspectivas sobre isso, tem muitas reportagens que falam que, inclusive, isso é quase que uma nova linguagem, quase que como um novo inglês. Você precisa saber. E qual que é o nível que você está hoje e qual é o nível que você deseja? As empresas, elas buscam profissionais que estão ali no nível mediano, baixo? Não, elas buscam profissionais preparados, profissionais capazes de trazerem resultados para as empresas, para as organizações. E esses profissionais são profissionais capacitados, que estão ali em níveis avançados, especialistas dentro daquele conteúdo de domínio. Então, não tem sentido você querer ficar aqui no nível básico, isso não te leva a lugar nenhum. Faz sentido? E essa oportunidade que eu vou te mostrar agora, isso aqui não é simplesmente um curso de Power BI. É uma estrutura completa, é uma escola que vai te trazer um monte de conteúdos que eu vou te destacar agora para que você seja um profissional que domine a principal ferramenta de análise, que é o Power BI, porém que saiba de um monte de outras ferramentas complementares e associadas e que também desenvolva o seu lado pessoal de soft skills, de habilidades que você precisa para ser um profissional valorizado. Então você vai ter acesso, nesta oportunidade, a uma estrutura completa de ensino-aprendizagem que você acessa a qualquer momento dentro da sua flexibilidade, composta por aulas organizadas e estruturadas, e aí são aulas curtas, 6, 7 minutos de média, e são mais de 450 aulas, mas essas aulas têm que ser curtas por quê? Porque é a melhor forma de você aprender. A cada 6, 7 minutos você realiza sempre uma prática. Então você vai fazendo basicamente junto comigo. Aqui no curso gratuito isso não tem como, eu tenho que fazer um aulão de 2 horas, porque o tempo nosso ele é reduzido. Dentro da estrutura do curso completo não, essas aulas são ali organizadas numa sequência lógica, modeladamente ali, para que você evolua em todos os níveis da ferramenta e de acordo com a sua necessidade. Você contará também com inúmeros projetos e modelos de dashboards já para você utilizar, para você adaptar à sua necessidade. Conta com suporte exclusivo durante toda a sua trajetória. Dentro de conteúdo gratuito é impossível dar suporte, porque é um conteúdo aberto, com milhares e milhares de pessoas. Dentro do curso completo não, é um conteúdo fechado, em que eu consigo controlar ali e visualizar cada um dos meus alunos e dar um atendimento personalizado. Outra coisa importante, o Power BI atualiza a cada mês. Então, sempre tem conteúdo atualizado no curso. Você sempre conta com essa estrutura atualizada de acordo com os novos recursos, novas funcionalidades que a Microsoft lança, inclusive com novas demandas do mercado. Certificado de conclusão de especialista na principal ferramenta de análise, reconhecido por uma das principais instituições de ensino de Power BI de dados do Brasil. Plataforma exclusiva, então você vai ter um acesso a uma plataforma fechada com toda essa estrutura organizada para que você faça dentro da sua disponibilidade, dentro do seu ritmo, dentro dos seus horários. Conta inclusive com vagas exclusivas que nossos parceiros nos mandam, demandas de projeto para você que quer aí renda extra também que a gente sempre recebe. Como eu disse, tem flexibilidade para otimizar os seus estudos. Uma das coisas mais legais, todos os meses tem desafios. Então, esses desafios, esses sprints servem para você impulsionar os seus estudos, construir o seu portfólio, construir a sua marca pessoal. Então, você está sempre ativo, você está sempre na ponta dos cascos. Conteúdos complementares que você está já, mas diversas ferramentas que são aí importantes no âmbito profissional. Desenvolve também suas competências de soft skills, não somente de habilidades técnicas, pois você é um profissional completo. Você não é só valorizado por uma habilidade A, B ou C. Você tem que se tornar um profissional que seja valorizado como um todo. Então, dentro da ferramenta, dentro da plataforma, eu vou te falar sobre tudo isso também. Então, tudo isso com metodologia, com direcionamento para você se tornar de verdade um profissional de destaque. Professor, como que esse curso é organizado? Só a parte de Power BI, seus conteúdos transversais, conteúdos complementares, possui ali mais de 80 horas de conteúdo, divididas em 10 módulos em mais ou menos 450 aulas. Professor, por que esse tanto de aula? Porque são aulas, como eu disse, curtas,
6, 7 minutos, para que você sempre esteja fazendo e praticando, de forma que o curso ele fique sempre interessante, que você esteja sempre ativo e que você de fato domine a ferramenta. Então a gente passa por todas as etapas do Power BI em detalhes. Desde os conceitos, indicadores, como desenvolver projetos, a parte de tratamento completa, a parte de modelagem completa, as diversas funções existentes ali dentro do Power BI, os diversos tipos de gráficos, e não é só te ensinar a apertar botão, a inserir gráfico, é te ensinar isso com contexto, com análise, para que você de verdade vá dominando a ferramenta. Inúmeros projetos das mais variadas áreas. Conta também com a parte de segurança, compartilhamento, com muitos detalhes. Como eu disse, diversas bases para você poder praticar, diversos modelos, diversos dashboards prontos, diversos planos de fundo e outros conteúdos que vão estar aí disponíveis para você. E ao final, recebe esse certificado de especialista. E é claro, tudo isso você não faz sozinho, você conta com todo o nosso suporte e acompanhamento. Faz sentido para você? Beleza. Só que além do Power BI, se liga aqui, eu estou colocando como bônus nessa estrutura não apenas um conteúdo, não apenas 2, eu estou colocando 9 bônus importantíssimos e exclusivos para você que vai entrar nessa turma. Eu fiz alguns cursos Express. O que são cursos Express? São cursos entre 8 e 12 horas de conteúdo. Esse conteúdo que você está vendo gratuito aqui, por exemplo, é um curso que tem entre 8 e 12 horas de conteúdo, ele tem aproximadamente 8 horas, né? Vai ter um curso Express de Excel, para você já começar a aprender muito sobre Excel. Vai ter um curso Express sobre Python. Sabe o que é Python? É uma linguagem de programação e ela não é só para pessoas de tecnologia, ela é utilizada em múltiplas áreas. SQL para você aprender a trabalhar com banco de dados. Figma para você aprender a construir planos de fundo e conceitos de projeto de forma profissional. Estatística Express para melhorar a sua parte analítica. E aí vem também aquelas outras habilidades que não são apenas habilidades técnicas, mas habilidades que a gente chama de soft skills. Você vai aprender sobre carreira, como se comportar em entrevistas, currículo, mercado de trabalho, LinkedIn, promoção, plano de recolocação, plano de promoção. Então, toda uma estrutura profissional para que você se desenvolva como um todo. Então, como eu disse, isso aqui não é um curso de Power BI. Eu estou te mostrando aqui agora uma escola, uma oportunidade que você vai aprender sim, dominar a principal ferramenta de análise que é o Power BI, mas também aprender sobre diversos outros conteúdos que serão aí com toda certeza importantíssimos dentro da sua carreira. Inclusive coisas como, por exemplo, que a gente está ouvindo falar agora muito sobre inteligência artificial, eu faço workshops transversais falando sobre isso, tem aula lá sobre ChatGPT, dentre outras coisas. Então, eu sempre quero te preparar da melhor forma possível que eu conseguir para o mercado de trabalho. Show de bola? Professor, e quanto que isso custa? Se você pegar só o curso de Power BI, o valor normal dele era R$ 1.997, só a parte de Power BI. Se você somar ali todos os bônus que eu estou te dando, o valor ficaria ao todo, tá? 4.000 e alguma coisa. Mas nesta oportunidade, eu estou fazendo uma condição que você não vai encontrar mais. É de verdade a melhor oportunidade do mercado e fique 100% à vontade para comparar. Nesta oportunidade, o curso ele vai sair R$ 897 à vista, o curso completo de Power BI, com toda a estrutura, com todo o suporte, com todos os bônus, por apenas R$ 897 à vista, ou se for parcelado, ele fica R$ 997. Parcelado, por exemplo, em 12 vezes, fica R$ 12,83. Você pode parcelar, vou explicar já já. No cartão em até 12 vezes, no boleto ou no Pix em até 6 vezes, tá? Professor, então faz um resuminho para mim. Se pegasse só a parte Power BI, já teria 50% de desconto, mas eu ainda estou te dando mais 9 bônus gratuitos. Então, toda essa estrutura saindo por apenas R$ 897 à vista ou R$ 997, que você pode dividir 12 vezes no cartão ou até 6 vezes no boleto ou Pix. Beleza? As inscrições estão abertas e esse valor promocional ele vai ficar disponível apenas até o dia 15/8. Então você tem aí menos de uma semana para poder aproveitar essa condição ou até acabarem as vagas. E pela quantidade de pessoas que estão participando do curso, é provável que ela acabe talvez um pouquinho antes. E aí uma pergunta importante.
Quanto tempo que esse curso fica disponível? Sabe qual que é o tempo normal? O tempo normal que os cursos ficam disponíveis é 1 ano. Mas, como eu estou te entregando aqui muito mais do que apenas um curso de Excel, eu estou te dando uma escola completa ali de formação profissional dentro dessa nossa perspectiva, eu já daria uma condição especial de 2 anos. Top demais! Mas eu vou fazer melhor ainda. Para quem se inscrever nas primeiras 48 horas, você ainda terá 1 ano de acesso extra ao conteúdo. Ou seja, 3 anos da melhor formação que você vai ter no mercado. Isso aqui é uma condição que não volta mais, é uma condição fantástica. O link está aqui na tela, vai receber também no e-mail, no WhatsApp, vai estar também na descrição do vídeo. Então o link você vai achar, não se preocupe. Mas aproveite essa oportunidade que está disponível mesmo por tempo limitado. Como eu disse, essa é apenas a segunda turma do ano que eu estou abrindo de Power BI, não terá outra esse ano e nunca é com a condição de oferta que eu consigo proporcionar igual eu estou fazendo aqui para vocês. Então, com todas as letras, você nunca vai me ver ofertando esse curso com essa estrutura, com esses bônus, por esse preço. Ele vai ser mais caro, porque eu não consigo repetir essa promoção mais. Então, aproveite a oportunidade agora. Inclusive, tem gente que eu tenho certeza que vai comprar agora para começar daqui talvez 1 ano, mas para aproveitar essa condição promocional agora. Coloquei aqui as formas de parcelamento para você visualizar mais fácil. No boleto você consegue, no boleto ou Pix, em até 6 vezes, aqui tem as condições de parcelamento. Se for no cartão, em até 12. Às vezes isso aqui dá menos do que uma pizza de um final de semana. E se for à vista, ainda tem um descontinho extra, cai para 897. À vista pode ser no boleto, no cartão ou no Pix. Reforçando, para quem fizer a aquisição nas primeiras 48 horas, você terá 1 ano de acesso extra, totalizando 3 anos de acesso. Senão, o período normal seria de 2 anos. Show de bola? Sabe de uma coisa que também é interessante? Você não tem risco. Como assim eu não tenho risco, Ítalo? Não tem risco de você não gostar, porque você vai ter ali um período legal de garantia de 7 dias. Então, se você tiver alguma dúvida se vale a pena ou não, faz a aquisição e explora tudo por dentro. Veja por dentro a qualidade das aulas, da estrutura, do suporte, do conteúdo, para você tomar a sua decisão com tranquilidade. Se você não gostar de alguma coisa, é só me falar que eu te faço reembolso, mas eu tenho 100% de certeza que você vai adorar. A sua expectativa que talvez já esteja alta, quando chegar lá ela vai ficar mais alta ainda, de tanta coisa que você vai ver. Show? Professor, para quem que é esse curso? Se você se encaixa em alguma dessas situações, o curso é para você. Se você está buscando aí se destacar no mercado de trabalho, afinal de contas, você vai aprender das coisas mais importantes que existem no mercado de trabalho. Se você está em momento de recolocação ou transição de carreira, se você está buscando promoção e melhoria de cargo e salário, ou mesmo se você está buscando renda extra. Se você se encaixa em um profissional preocupado com a sua carreira, o curso ele é para você. E é aquilo que eu disse já em outras oportunidades. Se você não investir em você mesmo, quem vai fazer isso? Já parou para pensar no que poderia acontecer de bom na sua vida se você simplesmente parar de desistir das coisas, parar de traçar metas e não realizar? Não adianta traçar aquela meta de final de ano de melhoria disso, daquilo e não fazer nada por você mesmo. Não existe forma de você progredir na vida senão através da educação, da qualificação. E é isso que eu estou te fazendo aqui agora. Beleza? Vou responder aqui algumas dúvidas, mas se tiverem outras, pode me mandar no WhatsApp, no e-mail, nas redes sociais que a gente vai responder. Professor, eu consigo aprender independente do meu nível atual? Sim, porque o curso ele começa do zero e vai até o nível avançado, passando por todas as etapas, passo a passo, com aulas direcionadas, sempre associadas à prática, porque é assim que você vai aprender e fixar. E você pode, além de tudo, ver e rever essas aulas quantas vezes quiser e tirar dúvidas sempre que você precisar. Professor, quanto tempo o curso fica disponível? O curso vai ficar disponível nessa condição especial, o normal já seria 2 anos, que seria o dobro do período que a maioria faz. Mas para quem fizer a aquisição nas primeiras 48 horas, você vai ter um total de 3 anos de acesso. Professor, tem suporte? Tem acompanhamento? Sim, suporte durante toda a sua trajetória. Suporte a dúvidas, desafios, sprints, direcionamento de estudos, lives exclusivas comigo. Então é toda uma estrutura mesmo, não é simplesmente aulinhas de Power BI, tá? Professor, esse curso é teórico ou prático? Power BI você aprende na prática. Mas não é a prática de ficar apertando o botãozinho na ferramenta, é a prática com contexto, com situações reais de mercado, com bootcamps, com desafios que vão te levar à prática aplicada.
e você terá tudo isso dentro do curso. Qual que é a carga horária? Só a parte de Power BI possui mais de 80 horas de conteúdo. São mais de 450 aulas bem distribuídas. O curso é leve de você fazer, porque você vai gostando, vai vendo o resultado. E ao final você recebe um certificado de conclusão do curso completo de Power BI de especialista em Power BI. O que significa que esse curso é sempre atualizado? Como todos os meses tem atualização na própria ferramenta, sempre que há mudanças significativas, a gente coloca conteúdo novo para vocês. Ou mesmo quando surgem novas situações do mercado de trabalho, como por exemplo agora a inteligência artificial. Eu vou lá e também gravo conteúdo novo para você. Ok? Reforçando o valor do curso, tá até 4 vezes aqui, mas eu consegui em 6 de 166 no boleto ou no Pix. Se for no cartão, você pode dividir os 997 em até 12 vezes. E se for à vista, ainda cai um pouquinho mais, fica para R$ 897. Beleza? Professor, mas eu não tenho tempo. Tem, até porque tempo é questão de prioridade. E você vai ter 3 anos para poder fazer na sua flexibilidade. Agora, se você esperar sobrar tempo para ficar deitado e as coisas caírem do céu, desiste. Isso não vai acontecer, né? Então aproveite a oportunidade. E tempo é tudo questão de, além de prioridade, direcionamento e foco. Então, por isso, eu te direciono com cronograma de estudos, com sugestões, com ideias, para que você sempre consiga se organizar. Então, isso aí não pode ser uma desculpa. Professor, não tenho dinheiro. Eu sei que tem situações e situações, mas isso aqui não é gasto, né? Isso aqui é investimento. Existe forma melhor do investimento voltar para você do que senão você ser um profissional com melhores oportunidades, melhores salários? Obviamente não. Professor, vou fazer depois. Não faça isso que você vai acabar se arrependendo, porque você vai demorar mais para ter resultado, vai pagar mais caro depois, talvez não vai ter acesso a todos os bônus. Então, não fique postergando decisões que você precisa tomar na sua vida e na sua carreira. E eu não sei se consigo, eu confirmo para você com todas as letras. Você consegue, porque eu vou pegar na sua mão até você aprender de verdade a ferramenta. Beleza? Link de inscrição está na tela, os valores estão aqui direitinho. Enquanto isso, deixa eu só abrir a página de inscrição para poder tirar as dúvidas que vocês tiverem também sobre esse processo da inscrição aqui direto na página. Mas qualquer outra dúvida, vocês podem me acionar também no WhatsApp, vocês podem me acionar no e-mail, vocês podem me acionar nas redes sociais. Quando você clicar no link para inscrição, você vai cair nessa páginazinha aqui, que é um resumo daquilo que eu falei com vocês. Aí você escolhe a sua forma de pagamento. Quero pagar no cartão parcelado? É esse primeiro link, até 12 vezes. Quero pagar à vista? Esse link do meio, cai um pouquinho mais. Quero pagar no Pix ou boleto? Deixa eu arrastar aqui para o lado. Cartão parcelado, primeiro link. À vista, segundo link. Pix ou boleto, terceiro link. Clicando na opção, você vai cair aqui para preencher as suas informações. Preenchendo as suas informações, é só prosseguir com a compra. Inclusive, você que está no exterior, você consegue comprar também utilizando o PayPal, que vai criar aí um cartão de crédito virtual para você transacionar aqui no Brasil. Ok? É só preencher os seus dados, realizar o processo de aquisição e vir participar da melhor formação de Power BI do mercado. Fez a aquisição no Pix ou no cartão? Na hora já chega um link para você poder criar a sua senha. Se for no boleto, pode demorar entre 1 e 3 dias para compensar e depois já chega. Além do link para você criar a sua senha e já entrar na plataforma, além dessa estrutura, você vai receber depois um e-mail de boas-vindas com mais informações iniciais e inclusive faremos uma live de boas-vindas exclusiva com vocês, com orientações de mercado, orientações de estudos, sprints de estudos, dentre outras coisas. Top demais? É oportunidade que não volta mais. Beleza? Ontem eu até mostrei, se eu não me engano, uma página com um portfóliozinho de alguns projetos que vai ter no curso. Deixa eu tentar abrir ela aqui de novo e abrir também a plataforma para você ter uma ideia daquilo que está por vir. Deixa eu abrir aqui do ladinho, um minutinho só, enquanto está carregando. E mais uma vez, tá? Isso aqui muitas vezes é mais do que oportunidade profissional, porque o nosso lado profissional ele está intimamente ligado com diversos outros aspectos da nossa vida. Então, aproveite mesmo, tenho certeza que você vai adorar e que vai fazer muito sentido. Olha só,
Aqui eu tenho a plataforma, o curso fica na Hotmart, a maior plataforma de cursos da América Latina, para que você acesse de qualquer dispositivo, ok? Do lado esquerdo você tem os módulos, expandindo o módulo você tem lá o conteúdo de cada uma das aulas. Dentro de cada uma das aulas, por exemplo, só gráficos tem mais de 80 aulas. Você tem o material de prática, o fórum de dúvidas, a aula, toda a estrutura mesmo para você dominar a ferramenta. Conteúdos complementares, e-books direcionados, enfim. É toda uma estrutura, passo a passo, módulo a módulo, nível a nível, com dezenas e dezenas de projetos das mais variadas áreas, orientações, foco no mercado de trabalho. Além, é claro, dos bônus, né? Que estão fantásticos. Inclusive tem bônus que eu nem mencionei e está aqui de graça para vocês. Bônus de um controle financeiro super especial, que era uma planilha que eu vendia por R$300. Está disponível aqui também. Power Apps para aprender a desenvolver aplicativos na plataforma Microsoft. Está aqui. SQL Express, LinkedIn, workshops transversais e tudo mais. Pergunta importante. Professor, todas as aulas é você que dá? De Excel e de Power BI, sim, que eu sou especialista nisso. Agora, por exemplo, eu não sou especialista em recrutamento e seleção em soft skills. Aí eu tenho 5 especialistas no mercado de trabalho para falar disso com vocês. Mariana Torres, Maísa Santos, Natália Soares, Marília Gabriela e Josiane Firmo, das maiores especialistas do Brasil. Pode falar sobre entrevista, carreira, mercado de trabalho, dentre outras coisas. Conteúdo, por exemplo, de estatística. Eu tenho uma professora da Universidade da Califórnia que fala sobre esse conteúdo com vocês. Figma, uma designer especialista na área para poder criar projetos ainda mais profissionais. Show de bola? Então, toda essa estrutura mesmo preparada com qualidade ímpar que você não encontra no mercado. É a melhor oportunidade que você vai encontrar. Aqui está um exemplo de portfólio de projetos que você vai desenvolver durante o curso. Compras, área de saúde, projetos, marketing, produção, finanças, transporte, logística, RH, pesquisa de opinião, pesquisa de satisfação, estoque, enfim. Tudo que você imaginar você vai ter ali. E mais importante, você vai ter tudo isso com contexto para que você consiga ou mesmo usar os próprios dashboards que estão ali ou adaptar a sua necessidade. Show de bola? Acho que deu para passar aqui um panorama geral. Aproveite mesmo essa condição, aproveite mesmo essa promoção que não volta mais. Se ficar com alguma dúvida, é só mandar para a gente lá nos nossos canais, aquele que você preferir. WhatsApp, e-mail, Instagram, aonde você preferir. Fechou? E agora, para a gente finalizar também, lembrando, o material está disponível na descrição do vídeo da mesma forma, o link de validação de presença também, ambos os links estão aqui também na sua tela. Amanhã a gente tem mais uma aula com outro projeto bem interessante, então não percam. E você vai entrar lá, né, no link de validação, preencher os seus dados corretamente e inserir o código da aula de hoje, que é 1201, ok? Então, o código da aula de hoje é 1201. Se puder, deixe aí o like no conteúdo, compartilhe nas redes sociais, deixe lá também os seus comentários. Combinado? Muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação, espero que você esteja já gostando muito desse conteúdo e ainda tem muito por vir. Isso aqui que a gente está vendo é uma fração de 8 horas de conteúdo, tem mais de 80 ainda para você dominar a ferramenta. Te vejo durante as nossas próximas aulas, até lá, tchau, tchau!